E então, Today I would like hoje, to advance the eu gostaria de conversation, avançar Hivyo esta leo hii conversa, nataka kuendeleza mazungumzo hayo hapa. and it's very important at this e é hour muito Ni importante muhimu que kabisa kwa nesta wakati hora, huu, when you are quarantined in your home, quando in vocês curfew, estão em wakati ambapo quarentena, em suas mmezuiliwa manyumbani casas, kwenu em na ama toque de kufungiwa, recolher, and that is the time we can make big gains in the e este é o gospel because I can momento reach you quando in your nós respective living rooms. estamos na fazendo hapo ndipo grandes wakati conquistas unaofaa para o kabisa ambao Evangelho, porque tunaweza nós faidika podemos sana zaidi alcançar katika Injili, todos kwa em sababu suas sasa ninaweza wafikia respectivas katika salas de sehemu neno. visita. And so the Lord spoke to me yesterday, Então, o Senhor Bwana alinena falou pamoja comigo nami hapo ontem. jana, and then today, the night that E passed, então, kisha hoje, leo na hii noite que usiku passou, uliopita, about the coming of the Messiah. a respeito kuhusu da kuja kwa vinda do Masia. That is the Messias. conversation I want to engage on E esta é a Na hayo ndiyo conversa que eu mazungumzo quero ambayo ter ninataka agora, kuangazia at this hour kwa nesta wakati hora, huu in the mighty name of Jesus. no katika jina poderoso kuu la nome de Yesu. Jesus. And so, this very Então, critical moment, neste Hivyo momento kwa muito wakati huu crítico, ulionyeti kabisa, the Lord o has Senhor spoken falou Bwana amenena that He's going to que come and take the ele church. vai ya vir kwamba e levar a atakuja na igreja. kulichukua kanisa. And so, that is out of His Então, enormous grace, isto é Hivyo por basi hiyo causa ni da sua kutokana na neema enorme yake kuu graça, kabisa, because He's trying porque ele está to signal to tentando all people sinalizar that para those who todas as care pessoas may que prepare. kwa aqueles que se sababu importam, anaonyesha, que eles anajaribu possam se kudhihirisha kwa watu wote preparar. ya kwamba wale ambao wanajali kabisa wapate kujiandaa. And this E is the esta hour é a to hora na prepare because qual you see what's vocês têm happening que se globally. Na huu preparar, ndio porque nós wakati wa estamos vendo o kujiandaa, que kwa está sababu mnaona acontecendo kile ambacho globalmente. kinatendeka kote kote ulimwenguni. And so, He also E talked então about the ele ongoing também falou judgment a of the Lord that has respeito already been do revealed. juízo do Senhor que Na está pia alizungumza acontecendo kuhusu e que hukumu já kuu ya está Mungu ambayo visitando a inatendeka katika igreja, ulimwengu sasa a hivi. terra neste And momento. so, at this hour, Então, Na kwa nesta hivyo hora, kwa wakati huu it's going to be very beneficial vai to ser listen to what the muito, Lord is saying vai ser itakuwa ya muito faida kuu kabisa beneficial que kusikiliza kile todos ambacho ouçam o Bwana que o Senhor anasema. está the falando. rapture of the church O arrebatamento da Unyakuzi wa igreja kanisa and the judgment. I saw the e o wind, the dust. juízo, eu They were vi running o across vento, their eu vi o windows. pó, as na pessoas corriam hukumu, e niliona tentavam humu, fechar as niliona portas upepo e na as watu walikuwa janelas. wanakimbia kuyafunga madirisha yao. So I just want Então, to eu revisit with queria you as revisitar we com now vocês, again anchor enquanto this nós agora conversation ancoramos with the esta prophecy conversa of the da coronavirus. profecia do Hivyo basi coronavírus, ninataka tu kuangazia pamoja nanyi wakati ambapo tunapoangazia unabii huu wa virusi vya korona, The a prophecy profecia that brought que trouxe into place ao the lugar, coronavirus you see that is now que all over the trouxe o globe. coronavírus que unabii ambao vocês veem ulileta agora virusi em vya todo o korona globo. tunaoona sasa hivi kote kote ulimwenguni. Okay, can you shut it down for me?
Os profetas do Senhor solicitaram que fosse fechada a transmissão por um momento. Então, nós estamos aguardando. Permaneçamos atentos, amados. Os profetas do Senhor solicitaram que fosse fechado por um momento a transmissão. Então, permaneçamos conectados. Não refresquem a página, vamos aguardar para ver se vai voltar no mesmo link. Por favor, avisem a todos que este não é um problema com a rádio Reina ao Senhor, nem com o YouTube. Foram os poderosos profetas do Senhor que solicitaram que a transmissão fosse interrompida por um tempo. Unabii wa virusi vya korona. The prophecy that I gave on December 1, A profecia que eu dei em 1º de dezembro the year 2015, Mwaka do ano de 2015, 2015, December 1, tarehe 1º de dezembro 2015. mwaka de 2015, When I 2015, came before the earth quando eu vim nilipokuja diante da mbele ya Terra and I warned all the nations e eu of the earth alertei todas as nações da that there Terra is a disease coming. ya kwamba que kuna há gonjwa uma linalokuja, enfermidade And I said vindo. a big disease. nikasema E eu gonjwa disse, kubwa, uma grande And I enfermidade. outlined the specific details of that prophecy. na nikapeana E eu tarehe hasa descrevi kabisa os vya unabii detalhes huo. And I específicos said daquela the profecia. disease, the big disease E eu will disse come que a from Asia. enfermidade, Na a nikasema grande kwamba gonjwa enfermidade kubwa viria kabisa da litatokea Ásia. Asia. And I said it would bring E eu a disse big disease que traria distress. Na nikasema ya uma kwamba grande italeta angústia dhiki de kuu kabisa itokanayo na enfermidade. gonjwa hilo. And I said I saw a E lot eu of disse que people eu vi rushing to muitas hospital, big pessoas rush correndo into para os hospitals. hospitais e Nikasema sendo niliona watu levados wengi rapidamente para os hospitais. kabisa wakikimbizwa mahospitalini. Now what do you see 4 Agora, years later o que when the você prophecy vê is 4 fulfilled? anos Sasa je, depois, quando unaona nini esta miaka minne profecia se baadaye wakati cumpriu? unabii unapotimilizwa? You see that it's a big Você disease. vê que há uma grande You see a lot enfermidade. of people being E rushed você to vê hospital muitas Na unaona watu pessoas wengi sendo kabisa levadas wakikimbizwa rapidamente para os mahospitalini. hospitais, Kote kote globalmente. and you see the E tremendous você disease vê distress a that has been tremenda caused. Na angústia unaona de ile enfermidade dhiki kuu que isto kabisa ambayo causou. imeletwa kutokana na gonjwa hili. And so you E understand então, that the Lord vocês spoke with the entendem nations. Hivyo que o basi Senhor unaelewa ya kwamba falou com Bwana as alinena na nações mataifa. And at the same time, e Na que ao kwa wakati mesmo huo, tempo, in that prophecy, katika naquela huo unabii, I said there profecia, would be falta de prophecy. equipamento, pia mle ndani que os ya unabii médicos huo, têm que I said there escolher would be need for a culture to be quem cultured que eles vão to colocar study no the disease, meaning it respirador would be a e new quem disease. eles vão Nisema ya kwamba abandonar kutakuwa e na hitaji ya simplesmente kufanya deixar uchunguzi, assim. utafiti ili kwamba kuchunguza ugonjwa huo. And you see now there's so much lack of equipment that the doctors
have E to então, choose aquelas what to palavras put, daquela who to profecia put on a de 1º ventilator de and dezembro who to abandon de or simply leave like 2015, Unaona, sasa hivi kuna ukosefu wa vifaa eu kiasi vejo kwamba coisas e madaktari ouço lazima wachague coisas ni nani wa kumweka globalmente. kwenye vifaa vya kuingiza hewa na ni nani Eu wa estava kumwacha. ouvindo alguns And so, pastores que those estavam words of falando, that prophecy, alguns December 1, pastores Na hivyo da basi maneno haya Tanzânia ya unabii que huo tarehe estavam 1 falando Desemba quando eu estava assistindo 2015. mwaka ontem. 2015, I see Eu things, dou a I hear vocês as things globally. boas-vindas. ninaona mambo, Este é o ninasikia mambo tempo kote no kote qual ulimwenguni. vocês I têm was que hearing preparar some suas pastors nações também talking, senior pastors from Tanzania talking well para watching us a today. gloriosa Nilikuwa vinda do ninawasikia wachungaji wa Messias. ngazi ya juu Então, kutoka esta Tanzania noite será wakizungumza ambao longo walikuwa tunaangalia culto. hapo jana. I welcome you on board. Nós Ninawakaribisha vamos katika até upeo. por This volta is da the time meia-noite, to prepare your nation mas also haverá um wakati pequeno wa kuandaa intervalo taifa entre as lenu sessões. for the E glorious então, coming of the Messiah. aquela Kwa ajili ya kuja kwa profecia utukufu kwa do Masia. coronavírus And so tonight is going to be a vindo long à service. Terra, Hivyo basi usiku wa leo unaenda kwa ibada kuu kabisa quando refu. We are eu going to falei go esta to the profecia, Tunaenda kwenda hadi saa e 6 eu usiku. But in mencionei between we're going to take a a short break. Índia, Lakini a Ásia katikati e a tutachukua vipindi vya Índia. mapumziko. E vocês so, veem that agora o prophecy que está of acontecendo nas the nações, na coronavirus coming Índia, to the na earth, Coreia do Hivyo unabii huo wa Sul, virusi vya e korona você vê vikuja que a kwenye Índia ulimwengu. fez o When I maior spoke it, isolamento da and história da mentioned Terra. India also, Asia and India. Na nikataja India pia, Asia na India. And you see now what happened in Asia, China, what's happening in South Korea, 1,3 all the bilhões de Asian nations, pessoas and then estão India fechadas em has done the casa. biggest lockdown in the history E você of vê the os earth. casos do Na unaona kile ambacho coronavírus, kinatendeka agora katika bara lote os la casos Asia, estão Uchina, Korea crescendo Kusini, na na unaona ya Índia, kwamba India eles estão imeweka fazendo os testes. kukubwa kwa historia kabisa kote kote Então, o ulimwenguni. Senhor 1.3 está billion buscando people a on lockdown. atenção Watu desta geração, bilioni 1.3 wamefungiwa. que esta geração possa amá-lo e voltar para Ele. Na unaona wale watu ambao wanaambukizwa na Então, virusi vya korona esta é a wanaendelea conversa kuongezeka sana que zaidi nós kule temos India tido sasa. pelos So the Lord is últimos, seeking the attention of this pelos generation. últimos Hivyo dias. Bwana E anatafuta agora, umakinifu wa kizazi eu quero hiki. That voltar this novamente generation ao may rolo de love Him Deus. and return to Him. Ya kwamba Eu kizazi hiki trouxe kipende vocês na daquela kumrudia. profecia And so that is para the explicar, conversation we para have been explicar holding for esta the past few days. profecia Hayo a ndiyo respeito mazungumzo do ambayo tumekuwa selo nayo do kwa siku rolo chache de Deus, zilizopita. que And esta right profecia Na sasa hivi I want to go está back again to associada the com scroll o of rolo God. de Deus na ninataka sala kurudi do tena trono kwa de gombo la Deus. Mungu. I brought you from E eu that disse prophecy to explain it to you que o through the Senhor scroll of tem God me that is levado inside the até throne o of God céu. Almighty inside heaven. Niliwaleta kutoka kwa unabii huo Este ili kwamba tipo nikaweze de. kuelezea Só kuhusiana uma na frase gombo la como essa Mungu já é uma ambalo liko maravilha. katika enzi ya Mungu Baba Jehova Que alguém ndani possa ya dizer mbingu. que And o I say Senhor tem me Nikasema that levado the até o Lord céu. has been Isto taking é me inacreditável, into isto é heaven. uma Ya kwamba maravilha, Bwana esta amekuwa declaração. akinipeleka mbinguni. That kind of statement is also one. Que alguém Aina possa hiyo vir ya diante mazungumzo das nações pia da ni terra, ajabu. sem That anybody piscar e can dizer: say, "The eu Lord estive has dentro been do taken céu, me to heaven." eu It's acabei it's de chegar unbelievable. It's do a céu. wonder. Ya kwamba mtu yeyote anaweza kusema ya kwamba ati Bwana amekuwa akinipeleka ndani ya mbingu. Hayo ni maajabu. That anybody can come before the nations of Se the earth há alguma without blinking and say, declaração "I have que been realmente, inside heaven, I've realmente just fala a come back from respeito heaven." do tempo Ya no kwamba qual nós mtu estamos, anaweza é kuja esta mbele ya mataifa ya declaração. ulimwengu bila hata kuyumbayumba na kusema ya kwamba Mas de qualquer nimekuwa forma, ndani ya mbingu, nimekuwa ndani ya mbingu, por Bwana causa amenipeleka da ndani ya missão que o mbingu. Senhor If there is tem any com os dois statement profetas, that really speaks about the time o we are in Senhor is that me statement. levou até Iwapo o kuna céu, kauli no yoyote trono, ambayo inazungumzia quando kuhusiana na o wakati tulimo primeiro ndani, selo ni do kauli rolo hiyo. foi But quebrado. anyhow, Lakini hata hivyo, because of the mission that the Lord has with the two prophets, kwa sababu ya ile tume ambayo Bwana anayo E na a pamoja na liberação manabii do wake primeiro wawili wakuu, cavaleiro. the Lord took me into heaven at the E eu throne fui por when todo the mundo first seal of the anunciando, scroll was being broken. anunciando que Bwana o aliwapeleka cordeiro manabii wake havia wawili quebrado o wakuu primeiro katika selo. enzi mbinguni wakati ile lakiri ya kwanza ilikuwa inavunjwa E And the então, release of the white quando o horseman, Senhor the first novamente horseman. na kule estabeleceu kuachiliwa para kwa mpanda quebrar farasi o mweupe. segundo And I went all selo, over the world announcing novamente, announcing ele that me the first levou seal had- até a the sala Lamb do has trono broken the dentro first do seal. céu. Na nikaenda kote kote ulimwenguni nikitangaza ya kwamba mwanakondoo amevunja lakiri E ya eu vi kwanza. o And then, cordeiro when the quebrando o Lord segundo again set selo out to break the no second rolo seal, santo do Kisha Deus wakati Bwana Todo-Poderoso. alitaka kuivunja lakiri ya pili, again he brought me into the throne of God inside heaven. tena Até mesmo o terceiro selo, wawili wakuu ndani ya 2008. mbingu, ndani ya enzi ya Mungu Baba. E o And I quarto saw the selo, Lamb
breaking the second seal on the Holy 2009. Scroll of God Almighty. Nós Kisha manabii wa Bwana compartilhamos wakamwona mwana-kondoo wa a Mungu respeito disso akivunja ile lakiri ya pili ya extensivamente. gombo E eu takatifu la disse Mungu para Mungu vocês Mwenyezi. que o cavaleiro do cavalo amarelo, o quarto 2008. cavaleiro, Mwaka 2008 And the fourth seal, na lakiri ya ele nne, está 2009. diretamente 2009. envolvido We have na shared profecia on do that very coronavírus extensively. que está Tumeshiriki sobre a kuhusiana na face hiyo da kwa terra urefu agora. kabisa. And I told you that the rider of the pale horse, the fourth horse, E é por isso que eu pude vir diante de vocês no dia 1º de dezembro do ano de is directly 2015 involved in the prophecy of the coronavirus e that is upon the face of decretar the earth right que now. uma Amehusika grande kabisa enfermidade katika unabii estava wa virusi vindo vya da corona Ásia, ambavyo viko juu ya ulimwengu sasa hivi. com And that's todos why I aqueles come before detalhes you que você on vê December 1, na CNN, 2015. Al Ndio sababu Jazeera, nilikuja mbele yenu NBC tarehe 1 News, Desemba mwaka todos os noticiários 2015 globais. And decree that a big disease is coming out of As Asia. palavras da minha língua se cumpriram em With todos all os those noticiários details that you see on globais. CNN, Al Jazeera, BBC, Isto all é your news, também Zero News, a everywhere missão de globally. Deus. Ele usa isto ambavyo mnaona kote kote kwenye BBC, Al Jazeera, para CNN, poder kote limpar kote, os Euronews. falsos profetas e as words of falsas my tongue being profecias fulfilled da in the global casa do news Senhor. networks. Maneno ya ulimi wangu yakitimilizwa katika vyombo vya kimataifa. That O is fato also de que, the mission of quando God. eu venho He para uses falar that com vocês Hiyo pia globalmente, ni tume ya eu dou Mungu, os detalhes anaitumia da hiyo profecia to be able e eu to clean out sempre false digo que prophets quando and false estas prophecies palavras from se, the house of the Lord. se ili cumprirem, kuweza quando as kusafisha minhas manabii wa palavras uongo se na unabii wa cumprirem, uongo kutoka katika nyumba ya estas Mungu. palavras The fact that vocês when vão ouvir I come to nos speak seus to you noticiários I give globais. the details of the prophecy, and I always say when it shall be fulfilled, when my words will be fulfilled, when these words will be fulfilled, you will see it on Global News Network. It's Nos amazing. seus noticiários globais. Ninakuja kwenu katika unabii na Nada kisha menos. katika unabii huo ninasema Então, ya kwamba agora, wakati quando a ambapo plenitude maneno ya do ulimi tempo wangu chega yatakapotimilizwa, e mtaona a hii profecia katika se vyombo vya cumpriu, habari. Yashangaza. é tão On your chocante Global descobrir News Network. que as Kwenye vyombo palavras vyenu vya exatas que kimataifa eu vya usei habari. estão Not sendo less. usadas pelos nyingine. And then repórteres now, when the fullness of time comes, na Hivyo Al basi, Jazeera, wakati utimilifu, no wakati CNN, unapotimia, CNN, prophecy e eles fulfilled. estão dizendo que é uma grande it is enfermidade, so que há falta shocking de to find that the de exact equipamento, há words uma are falta used de are being respiradores, used by newsmen e agora on CNN, todos os on hospitais BBC, on estão Al Jazeera. cheios You no see them Reino writing, Unido, "There's lack of- there's shortage of totalmente this, there's lack of cheios. supplies, Quando there's eu lack of falei equipment, there's lack of que ventilators." muitas You see a pessoas lot of iriam people para have os flooded hospitais hospitals. Like e os now, hospitais just a few estariam minutes ago, they say lotados. Eu that falei isso all naquela hospitals are profecia, now full, que I haveria think in the falta UK, de equipamento, in New York. e agora They are você full, vê the falta UK, de luva, totally falta de full, máscara, the ICU, falta de totally ventiladores, full. When I was talking falta about de a lot of people, respiradores, hospitals are going to be overwhelmed in that e que prophecy. muitas E a pessoas shangaza iriam kabisa ya correndo kwamba para os wakati unabii huu hospitais e que os unapotimilizwa, hospitais ficariam wale lotados. wanahabari wanayatumia haya Em maneno várias ya ulimi nações. wangu wa kiunabii, E naquela na kisha profecia, wanaandika se ya kwamba você ouvir kuna claramente ukosefu wa aqui, vifaa você hivi na hivi, parte dela, kuna você vai ukosefu wa ouvir vifaa hivi que na hivi. muitas Kama vile pessoas sasa hivi foram wanaosema levadas às kule New York pressas ya para os kwamba hospitais. hospitali E você zote vê que isto se zimelemewa, cumpriu zimejaa hoje. kabisa. In UK also. Kule Uingereza pia. And yet in that prophecy, if you follow carefully here, part where it says, Então, where I'm saying that eu a lot of trouxe people para being eu, rushed eu to trouxe hospitals, vocês a lot até o of- rolo and then de you see the Deus fulfillment is para astounding. Na poder katika unabii explicar esta huo, profecia, unaposoma, para que vocês unapoifuatilia possam vizuri kabisa, entender unaona ya o kwamba nimesema ya ministério, kwamba que o ministério hospitali do nyingi quarto kabisa, watu wengi cavaleiro wanapelekwa katika dos mahospitali, cavalos do wanakimbia So Apocalipse, I o hospitali. ministério brought you to the scroll do of quarto God cavalo, Hivyo niliwaleta kwa agora gongo la Mungu está to be em able to ação. explain that prophecy so you may understand that the ministry of the fourth rider Então, of nós the- temos the focado horses e of the examinado apocalypse, the ministry Apocalipse of the capítulo fourth 6. horseman of the apocalypse is E now é, on. e é aqui onde ili kwamba nós mpate iremos hoje. kuelewa ya kwamba Mas eu huduma quero ya refrescar mkandarasi sua wanne memória, porque sasa lembram-se ipo que eu inatenda disse kazi. que o And so we have cavaleiro been do focusing cavalo and looking amarelo, at o nome Revelation dele é chapter morte. 6. Hivyo tumekuwa tukiangazia kitabu cha Ufunuo sura ya 6. And that's E where é we are por going isso to go que você today. vê Na hapo ndipo que há tutaenda muita leo hii. morte But I por just want to toda a refresh your terra memory agora. because remember I said the rider E a of the mensagem é pale muito horse, his name simples is do death. Lakini coronavírus. nataka tu kuisha nia zenu kwa sababu O kumbukeni Senhor nilisema está kwamba dizendo mpanda farasi wa farasi que uma wa kijivujivu, geração que jina lake ni abandonou a mauti. That's why Ele. you see there's a lot of death all over the earth right Entretanto, now. Ele Ndio tem sababu mnaona sustentado kwamba a vida kuna vifo vingi deles kote por kote muito duniani sasa tempo. And the hivi. message is very simple. from the Ele está coronavirus. dizendo Na ujumbe ni rahisi que o kabisa kutoka kwa ministro virusi vya corona. deste cavaleiro
Bwana anasema que the está generation acontecendo that na has abandoned tribulação, que ya vai kwamba acontecer na kizazi tribulação. kilichomwacha, and yet he has been sustaining their lives E é for a long por isso time. que você vê ilhali agora amekuwa que os akiyadumisha maisha efeitos yao que o kwa muda ministério mrefu. deste saying cavaleiro Anasema está That the acontecendo ministry agora. of these horsemen Então, happens in the isso tribulation. ya obviamente te kwamba diz huduma que ya a huyu mpanda tribulação farasi hawa está wapanda próxima. farasi inatendeka E katika isto dhiki. significa And that's que why o when you Senhor see pode now levar a their igreja effect, their a ministry qualquer beginning momento now, Na agora. ndio sababu unapoona athari E o zao, Senhor huduma me zao chocou zikianza sasa demais, hivi, then porque obviously quando eu tells you estava that the tribulation transmitindo is a near. mensagem hivyo basi do bila shaka inakwambia ya coronavírus kwamba para o dhiki globo, i para as karibu. And nações that da means the terra, Lord can take the church anytime from Hiyo now. inamaanisha ya kwamba Bwana e anaweza dizendo para kulichukua eles kanisa que wakati aquele wowote. But the visto, Lord has shocked me quite a bit. aquele Hivyo Bwana vírus amenishangaza está sana dizendo: zaidi. Because when I am preparem-se, transmitting o the message Messias está of prestes the a levar a coronavirus to igreja. the globe, to E the então nations você of the vê earth, que o Kwa Senhor sababu vem para falar ninapopeana comigo a ujumbe wa respeito do virusi vya korona kwa arrebatamento. ulimwengu wote Então mzima, kwa Deus mataifa ya ulimwengu, and realmente, telling them that that virus is saying, dessa prepare, the geração, Messiah is about to take the church. na kuambia ya kwamba virusi hivyo vinawaambia ya kwamba jiandaeni, Masia yu Ele karibu realmente kuchukua tem kanisa. ajudado Then estas you see the Lord pessoas, comes porque o talking about the arrebatamento about the rapture. deveria So ser God has evento really helped this secreto, generation. Kisha sasa unaona escondido Mungu pelo anakuja conselho kuzungumza de pamoja Deus, nami pelo kuhusiana na sábio unyakuzi. conselho de Deus. Unaona ya kwamba kwa hakika E, Bwana entretanto, amekipenda ele kizazi está hiki. sempre He has really vindo helped para these people because alertar the aquilo que rapture está prestes is a supposed to acontecer. be a Mas eu secret quero event refrescar as concealed by the nossas hidden memórias counsel of God. a Amekuja respeito daquilo que kuwasaidia nós sana hawa vimos no watu kwa quinto sababu selo e unyakuzi sexto yapaswa kuwa selo, tukio antes de lililofiche nos la movermos Mungu, agora But yet he's para um always novo coming out to warn território. that is about to happen. ilhali kila wakati anajitokeza kuonya ya kwamba i karibu kutendeka. But I want to refresh Porque our nós memories vemos muito in what we claramente looked at que from the fifth somente seal os 4 to the primeiros sixth seal selos foram before as we quebrados. move now to new territory. Lakini ninataka O kuhuisha quinto nafsi zetu selo kwa yale ainda ambayo não tuliangazia foi kwenye lakiri ya quebrado. 5 hadi kwa lakiri ya 6 kabla Entretanto, tuende katika nyanja zingine. este é um Because ponto we de see very vantagem clearly para that vocês only como the first four igreja. seals have been broken. Porque quando você vê os eventos do quinto selo, quando houver já The grande fifth seal is tribulação not yet e o broken. massacre, a morte daqueles que And yet, adoram that is such Jesus. an advantage point for you as a church. Ilhali huo ni wakati wa faida sana kwako wewe kama kanisa. Because when you see the events of the fifth Por seal, adorar when a there will be Jesus, great tribulation, por and the serem massacre, nascidos de the slaughter novo, of those that worship Jesus. eles Kwa serão sababu decapitados unapoyaona por yale isso. matukio ya lakiri ya E isto 5, deveria wakati ambapo automaticamente kutakuwepo na te mauaji dizer que o na Senhor dhiki está te kuu, kwa wale ambao alertando e watauawa dizendo: kwa por sababu ya favor, kumpenda não Yesu, espere até For aquele worshiping tempo. Jesus. kwa sababu ya kumwabudu For Yesu, being born again. kwa E você vê kuokoka. que quando eles beheaded são for that. decapitados, eles são perseguidos e Then mortos, that should eles vão automatically tell you that the Lord is diretamente warning. para He's saying, a please presença don't de wait until that Deus. time. Hivyo basi hiyo kwa wazi kabisa yapaswa kukuonya ya kwamba Bwana anasema ya kwamba tafadhali E então usingoje eles hadi falam wakati com o huo. Senhor. And you Vamos see ler, that vamos when ler. they are Apocalipse beheaded, capítulo they are 6, persecuted povo and killed, abençoado. they go straight into the presence Novamente, of the Lord. Na unaona ya Apocalipse kwamba wakati capítulo ambapo 6, wanateswa, wanapokatwa no vichwa na poderoso kuchinjwa, nome de wanaenda Jesus. moja kwa moja hadi katika uwepo wa Mungu. And then Apocalipse they speak to the capítulo Lord. They- 6. Let's read it. The book of Revelation, chapter 6, blessed people. Wacha tuisome kitabu cha Os Ufunuo sura ya profetas do 6, Senhor watu wabarikiwa. solicitaram novamente que cortasse a Ufunuo sura transmissão. ya 6, Então, amados, vamos aguardar. katika jina kuu la Yesu. Revelation, chapter 6. Ufunuo sura ya 6. Thank you. Can you turn it off now? Thank you. Revelation, chapter 6, blessed people. Wacha tuisome kitabu cha Ufunuo sura ya 6, watu wabarikiwa. Again, Revelation, chapter 6. Ufunuo sura ya 6. In the mighty name of Jesus. Revelation, chapter 6, blessed. Revelation, chapter 6, blessed people. Wacha tuisome kitabu cha Ufunuo sura ya 6, watu wabarikiwa. Again, Revelation, chapter 6. Ufunuo sura ya 6, In the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Revelation, chapter 6. Ufunuo sura ya 6. Thank you. Can you turn it off now? Thank you.
Revelation chapter 6, blessed people. Wacha tuisome kitabu cha Ufunuo sura ya 6, watu wabarikiwa. Again, Revelation chapter 6, Ufunuo sura ya 6, in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Revelation chapter 6. Ufunuo sura ya 6. Thank you. Can you turn it off now? Thank you. Away those saints who were persecuted and killed. Aqueles santos são They perseguidos go e right away to the mortos. presence of God Eles and vão He acknowledges them. Na diretamente tuliona ya kwamba até a presença wale de wateule Deus e watakatifu Ele ambao wanachinjwa kwa reconhece-os. kukatwa wanapelekwa moja kwa moja katika uwepo wa Mungu, nao anawatambua. The book of Revelation chapter 6, O verses livro do 9 to verse 11. Apocalipse, capítulo Kitabu cha 6, Ufunuo sura ya versículos de 6 9 kuanzia a mstari wa 9 hadi 11. 11. It says, when the Ele Lamb diz: opened the fifth quando o seal, cordeiro abriu o Anasema ya quinto kwamba selo, Mwana-Kondoo alipoivunja ile lakiri ya 5, I saw eu under vi the altar debaixo the do souls of altar those as who had been almas beheaded, they daqueles had que been haviam slain, sido they had been mortos, slain because of the word decapitados of por God causa and da the palavra de testimony Deus of e Jesus do they had maintained. testemunho de nikaona Jesus chini que ya eles madhabahu deram. roho za wale waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda walioutunza. Verse 10 it says, Versículo they 10 ele called out diz: in a loud eles voice, "How clamavam em long, alta sovereign voz: Lord?" até Mstari wa quando, 10 ó anasema, wakalia soberano kwa sauti Senhor, kuu wakisema, hata lini, Bwana Mwenyezi? Holy and true, santo until e you verdadeiro, judge the inhabitants of esperarás the earth para julgar and os avenge our habitantes blood. da Uliye terra e mtakatifu na vingar wa o kweli, nosso sangue. utawahukumu na kulipiza kisasi juu ya watu waishio duniani kwa ajili ya damu yetu. Then each of them was Então given a cada white deles robe. This foi is very dada powerful. uma They were given a veste white branca. robe, Isto é muito and they were told poderoso. to wait a Foi-lhes little dada longer uma veste until the full branca number e foi-lhes of their dito que fellow servants esperassem um and pouco their mais fellow brothers and até que se sisters who completasse were o to be número dos killed seus conservos were e also irmãos e killed irmãs just as they had que been killed. deveriam também Kisha ser kila mmoja mortos wao como akapewa eles joho foram. jeupe, na wakaambiwa wangoje kwa muda kidogo zaidi mpaka idadi ya ndugu zao na watumishi wenzao watakaouawa kama wao walivyouawa itakapotimia. And so this is a very Então, powerful acknowledgement of the Lord Este unto é um the poderoso effort reconhecimento and the do zeal Senhor they had pelo maintained esforço e down there. pelo Hivyo zelo basi, que eles huku ni mantiveram lá kuchaguliwa kwa nguvu embaixo. kabisa na Bwana kwa sababu ya ile bidii na ari na jitihada ambazo walikuwa wamefanya kule. And we saw that it's a E nós compensation, vimos it's a que é uma consolation compensação, prize, reward é God is prêmio giving to de them. consolação, uma recompensa ni que Ele tuzo está ambalo dando para Mungu eles. anawapatia. And so that white E então, garment is the blessedness esta of veste God branca being é a given to them, bênção conveyed de to them. Deus Hivyo hilo sendo joho dada jeupe para ni eles. ubarikiwa wa Bwana ambao wanapewa. The purity of God A pureza that de is Deus consigned to them, que that is está apportioned to them. sendo Usafi wa Mungu conferida wanaopewa. a The eles. holiness of God A that they are. santidade de Deus Utakatifu wa que Mungu walio. eles The são. righteousness of God A that their justiça being de Deus is. que Haki é wa o Mungu ser ambao dele. utu wao ulivyo. That represents the acceptance Isto by God. He representa has accepted a their sacrifice. aceitação He de has Deus, que accepted Ele their aceitou o worship. sacrifício Hiyo deles. Ele inawakilisha aceitou kukubaliwa na Mungu. a Amekubali adoração dhabihu yao, deles. amekubali ibada yao. And it represents a recognition Isso by God. representa Na um inawakilisha pia reconhecimento kutambuliwa na por Mungu. Deus. We saw Deus that God, reconhecendo. that is the way in which Nós God vimos says, I que esta é a recognize forma your faith. com a qual Deus diz: eu reconheço a sua fé, Tuliona ya eu kwamba hivi reconheço ndivyo a Bwana sua anavyosema perseverança. kwamba ninatambua imani yenu, ninatambua msimamo wenu dhabiti. And we saw that E that nós white vimos garment given to que them esta veste represents branca que God's foi dada a eles appreciation representa of their a endurance, apreciação their de Deus patient endurance. Na tuliona pela- ya kwamba lile pela joho jeupe paciência linawakilisha com que eles kukubaliwa na suportaram. Mungu kwa ajili ya kustahimili kwao, kuvumilia kwao. We saw that the garment also represents Nós the vimos Lord que as saying vestes também that he representam takes o ownership Senhor over them, he dizendo owns them. que Ele Tuliona ya kwamba lile que ele joho tem jeupe honra pia à linasimamia medida que Bwana ele os akisema ya kwamba possui. anawamiliki. And that's why I Ele wanted está us to honrado begin em from the fifth possuí-los. seal and just run Então é por down isso que eu and see quero what começar did no we quinto see selo, before we então move on continuarmos now para to the ver o seventh que é seal. que nós vamos Fifth ver and sixth seal, antes then move to de seven. nos movermos Ndio sababu antes do nilitaka tupitie sétimo. kwa lakiri Então ya vamos tano, falar do ili quinto kwamba e do tuone, sexto je, tumeona selos nini? antes de Twende kwenye irmos lakiri para o ya tano na ya sétimo. sita, kisha twende kwa ya saba. And we saw that the white E garment, nós like I said, vimos is que as God's vestes brancas, public como eu ownership disse, of them. é In the public, is decided to own them a possessão and to
pública say that deles. they are mine, Ele they are está his. declarando Tuliona ya kwamba publicamente lile joho que jeupe eles são linasimamia kule deles. kumiliki, Vocês são kutambua meus. kwa Mungu Eles hadharani, Mungu pertencem kusema a Ele. kwamba ni Deus wangu está katika reconhecendo isto hadharani. We saw that publicamente. the white garment Nós essentially vimos says que a veste that the branca Lord has essencialmente admitted them into diz the que o citizenship of Senhor heaven. os Tuliona ya kwamba lile introduziu, joho Ele os jeupe admitiu linasema ya kwamba na Bwana cidadania do amewaingiza céu, katika uraia wa mbinguni, Which is the highest o blessedness que é of any a Christian maior on any person on the bênção earth. de ambayo ni qualquer baraka kuu cristão ou kabisa de ya Mkristo qualquer yeyote pessoa ama mtu desta yeyote hapa terra. duniani. We saw that the white garment Nós vimos also que as vestes essentially brancas testifies também to the essencialmente fact that the Lord testificam is saying para He o has fato de que o admitted Senhor them está to dizendo God's service que in the Ele temple os of God in heaven. admitiu Tuliona ya no kwamba lile joho serviço de jeupe pia Deus linawakilisha dentro kwamba do templo Mungu de Deus. amewaingiza katika huduma ya Mungu Baba Jehova katika hekalu la Mungu Baba mbinguni. This white garment E given esta to the veste saints who have branca been que foi slain dada for aos the sake santos of the que foram word mortos and the por causa testimony da they have palavra maintained e por also causa do represents testemunho que eles compensation. God deram, compensating them também for what they have been representam through. uma Hili joho recompensa, jeupe ambalo uma wanapewa hawa watu ambao compensação de wameshindwa kwa Deus a sababu eles ya por tudo aquilo kudumisha que neno la eles Mungu na tinham pia kwa ajili ya passado. ushuhuda walioutunza, inamaanisha pia kwamba Mungu kuwatuza. It also represents the white Também garment represents representa, consolation by as God, vestes brancas consoling them for what they have passed through. representam Lile joho jeupe pia consolação de Deus, inamaanisha kufarijiwa na Mungu, consolando-os, kuwafariji Deus kwa kile ambacho consolando-os pelos que wamepitia. eles The book of passaram. Revelation chapter 3 verse 5. O livro do Kitabu cha Apocalipse, Ufunuo, sura capítulo 3, 3, mstari wa 5. versículo 5. Anasema, The one who Ele is diz: victorious yeye aquele que aliyemshindi vencer will like them be dressed in white. atavikwa será vazi jeupe vestido kama de wao. In other branco. words, the Lord is giving them this Na garment verdade, to o symbolize Senhor the está fact dando that essas vestes these para are the ones who are simbolizar o victorious. Kwa fato de maneno que mengine, Bwana estes anawapatia são hili joho jeupe vitoriosos. kuashiria kwamba hawa ndio washindi. How awesome for the Lord to Quão come out maravilhoso in para o all Senhor this vir hassle and em mix up and toda cascade esta of the earth mistura and e milieu. toda esta Yapendeza esta namna gani kwa milhares Bwana de coisas kujitokeza desta katika terra. huku pilka zote na shughuli zote na kila kitu ya And ulimwengu. then finally the Lord E comes to you então, and tell you, finalmente, "For o you Senhor have been vem até vocês e victorious." diz, Kisha e Ele hatimaye diz para Bwana vocês: anakuja kwako na kukuambia vocês kwamba wewe umekuwa venceram, vocês mshindi. foram That is indeed vitoriosos. a beautiful Isto day. é Kwa realmente hakika hiyo um ni dia siku ya muito kupendeza. That is lindo. an awesome day Esse é um Ni dia siku ya on this maravilhoso earth Duniani nesta humo and terra in heaven. na e mbinguni. no Because that céu. means all Porque you isso went through on significa earth que and the tudo life you aquilo que passed vocês through, Kwa sababu passaram hiyo nesta inamaanisha terra, kwamba yote a ambayo vida ulipitia pela qual katika vocês dunia na maisha passaram, uliyoyapitia and the ups and downs of this world, e os altos e baixos it deste ended well mundo, for you eternally. terminou bem ilikuwa para vyema, vocês ilisha vyema kwako eternamente. wewe milele. And he goes on to say the E ele same, continua Revelation chapter dizendo, 3, I'm just trying no to bring mesmo from Apocalipse scripture to capítulo transmit 3, to you eu estou the tentando message the Lord trazer is da giving Escritura regarding this para garment transmitir and para vocês a the mensagem que o encouragement Senhor he's está giving dando a people, respeito this desta generation, veste. to O be able encorajamento to, que o Senhor está to dando endure para o like povo they did, desta and to be able geração, to aspire como for this moment, for this a garment being recompensa given to you. por Ninajaribu suportar tu todas as kuonyesha coisas kutokana na maandiko neste momento. kuhusiana na hili vazi ambalo Bwana anawapatia ili kwamba likaweze kuwapatia ninyi changamoto na pia kuwahimiza kutokana na yale maisha ambayo mtayapitia kwa ajili ya Yesu. And so the book of, Então, still o continuing livro, Revelation chapter 3, continuando em verse 5. Apocalipse Tukiendelea kwenye capítulo kitabu cha 3, sura versículo 3 mstari wa 5, 5. Again it says, the one who is novamente ele victorious diz, will like them aquele be que dressed in vencer white. será Anasema ya igualmente como kwamba eles, yeye vestido de atakayeshinda branco. atavikwa vazi jeupe kama wao. I will never blot out E the de name of modo that person nenhum from the book of apagarei life o that nome belongs to the dessa Lamb of God. pessoa do Nami livro da sitafuta vida que jina lake pertence ao kutoka katika Cordeiro de kitabu cha Deus. uzima ambacho ni cha mwanakondoo wa Mungu. And it's so powerful because E he's é tão saying poderoso their porque ele names está are dizendo established. que os nomes Nobody can deles ever estão remove them. estabelecidos. It is established Ninguém in the pode Lamb's mais book of removê-los. life. The Estão ledger estabelecidos of the no righteous. livro The da Uduma vida number do list. Cordeiro. The book that Aquele que é contains a the lista names of the de citizens todos of os heaven. nomes dos Na ni cidadãos nguvu do céu. kabisa ya kwamba anasema ya kwamba majina yao yameimarishwa. Majina yao hakuna mtu yeyote atakayeondoa kutoka katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo wa Mungu, sajili ya Mungu, ile orodha ya Mungu mbinguni. And he says, but E I ele will diz, acknowledge him. He says, mas I eu will o also acknowledge reconhecerei. him before my Ele diz, Father eu Anasema também kwamba os bali reconhecerei nitalipia jina lake diante do mbele meu za Baba Pai. and his angels. na e mbele dos za seus malaika anjos. So you wake. can imagine the Então victory vocês that podem imaginar these a people have vitória achieved, these que saints. estas Hivyo basi pessoas, tunaweza estes kuwazia ule santos ushindi ambao conquistaram. hao wateule wameupata. This is an eternal victory. Isto It's an essa é eternal uma vitória enjoyment eterna, of é uma victory that alegria they are now eterna de found vitória
they que eles find agora themselves se inside. encontraram Huu lá ni dentro. ushindi wa milele, huu ni ushindi wa kufurahia sana zaidi ambao wameupata humu ndani. And so the Lord is Então, using this to o transmit Senhor a está message to this usando isto generation, para that it is transmitir uma good to mensagem endure for the para sake esta of the geração, Hivyo Bwana que é bom anawatumia hawa suportar wateule por ili kwamba amor ao kupeana ujumbe kwa Evangelho, kizazi hiki ya kwamba perseverar ni por vizuri amor ao kuvumilia kwa Evangelho. sababu ya Injili. Because the final Porque end, the final product o is final, that o you produto are final eternally é que celebrated by the Lord. você Kwa estará, sababu matokeo ya você mwisho será ni ya kwamba eternamente milele celebrado unasherehekewa pelo na Senhor. Bwana. The book of Revelation, chapter O 3, livro verse do 18, Apocalipse, Kitabu cha capítulo Ufunuo, 3, sura 3, versículo mstari wa 18, it says the following. Anasema ele diz o yafuatayo: It seguinte: says, I counsel you to buy from dou-lhe me este gold conselho, refined in the compre fire, de mim Anasema ouro kwa hiyo refinado nakushauri no ununue fogo, kutoka kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, so you can become e rich, você se tornará rico. and white clothes, na E mavazi compre meupe, roupas To wear. brancas Ili uyavae. para so you vestir-se, can cover your para shameful que você nakedness. possa Upate cobrir kuficha a aibu sua yako ya vergonhosa uchi. And that nudez. tells you that when the Lord Isto gave te them diz this que white quando o garment, Senhor He deu a eles essentially esta He veste covered branca, their ele shame essencialmente eternally. cobriu Hiyo a inakwambia kwamba vergonha kimsingi deles wakati Bwana aliwapatia haya mavazi eternamente. meupe, milele alifunika aibu yao. And that means if you E isto attain this significa status, que se you você endure enough, Se all você this little preencher endurance este you're supposed to endure requisito now e on vocês the earth suportarem as a born esse again, pequeno Kumaanisha momento kwamba que iwapo vocês estão utastahimili passando hali pela hizi terra zote, como ustahimili nascidos de haya novo, mateso madogo ambayo utapitia hapa duniani, because He has not yet called you porque to take Ele ainda Jesus to the não point te that you're being chamou. slaughtered. That Ele season has ainda not não come. chamou kwa vocês sababu para haja receber kuita Jesus haja até o ponto kusababisha de mtume serem Yesu hadi decapitados. uwawe. Não, este Majira tempo hayo ainda não hayajafika. chegou. But He's saying that once you Mas ele endure está and you are dizendo que uma steadfast, vez que then He você says, at suporta that point tudo e in time, permanece firme, Lakini anasema então ele kwamba diz mara que tu naquele unapovumilia ponto na no kisha tempo, kuwa na subira kwa wakati huo. and He says, white e ele clothes, diz, so that roupas your brancas, nakedness, vestes that your brancas, shame, He may para cover your que shame a and sua cover your vergonha, nakedness, a and sua this is nudez eternally. seja You'll never, coberto. ever be E put to isso shame é again, in other words. eternamente. Na anasema kwamba Nunca mavazi jamais meupe você ili será uyavae, envergonhado upate kuficha novamente, aibu em ya outras uchi wako. palavras. Na anasema kwamba hii ni milele, hutawahi kuaibishwa kwa maneno mengine. Revelation chapter 4, verse 4. Apocalipse Kitabu capítulo cha Ufunuo, 4, sura ya 4, versículo mstari wa 4. Surrounding the throne Ao were redor 24 do other trono thrones, haviam Pia kukizunguka hicho 24 kiti cha outros enzi palikuwa na tronos, viti 24 vingine, and seated on them e were sentados 24 neles elders. haviam na juu ya hivyo viti 24 walikuwa anciãos. wameketi wazee 24. They were dressed in Eles white estavam and had vestidos de crowns of gold on branco their heads. e tinham Waliovaa coroas majoho de meupe ouro em wakiwa na suas taji ya dhahabu cabeças. vichwani mwao. So if you look at the standard Então, and se the você benchmark olhar of o appearing padrão before the throne of God, de aparecer the white diante do garment, trono de Hivyo Deus, unapoangalia a viwango na veste kile ya branca. alama ya kujiwasilisha mbele za Mungu mkuu, enzi ya Mungu, vazi jeupe. they have attained it. So that tells you Eles they are worthy to conquistaram. even appear Então, isto as these significa elders. que eles They são have that same dignos garment. de They are worthy aparecer to appear como before the estes throne of God anciãos que Almighty. têm as mesmas Wameipata, vestes. hivyo basi yeye Estes kwamba kwamba agora são wanastahili dignos de hata aparecer kujiwasilisha diante do mbele za trono do Mungu Deus mkuu Mwenyezi Todo-Poderoso. kama hawa wazee 24 kwa sababu wana mavazi meupe. Again, the book of Revelation, Novamente, chapter o livro 7, do Apocalipse, verse 9. Kitabu cha capítulo Ufunuo, sura ya 7, 7, versículo mstari wa 9. It says, after this I Ele looked, diz, and there depois before destas me was a coisas great olhei, multitude e that eis no one diante de could count, mim uma from grande every nation, multidão que ninguém every podia tribe, contar, de and todas as every nações, language, every tribos, nation, every povos e tribe, every línguas, people, and every language. todos os Baada ya povos. hili nikatazama, na hapo mbele yangu palikuwa na umati mkubwa wa watu ambao hakuna yeyote awezaye kuhesabu, kutoka kila taifa, kila kabila, kila jamaa na kila lugha, Standing before the throne of De God pé wamesimama diante mbele ya do kile trono kiti de cha enzi cha Deus Mungu and before the Lamb. na mbele e ya mwanakondoo. diante They do were wearing Cordeiro. white robes, Eles and they were estavam holding vestindo palm vestes branches on their brancas hands. e estavam Walikuwa wamevaa segurando mavazi palmas, meupe na folhas de wakiwa wameshika palmeira em matawi ya suas mitende mãos. mikononi mwao. And they cried out in a loud E eles voice, clamavam em alta Wakipiga kelele kwa voz: sauti kubwa, Salvation a belongs to salvação our God, pertence ao wakisema, nosso "Wokovu Deus, una Mungu wetu, who sits que on se the throne, assenta no yeye trono, aketie kwenye kiti cha enzi and to the e ao Lamb." na mwana Cordeiro. kondoo." And so you see, they are wearing Então the você same vê white garment. que eles estão basi vestindo unaona as wamevalia yale mesmas mavazi vestes meupe. brancas. So you see the tremendous Então você vê benefit and o admission tremendo that benefício
e a these saints who admissão endured que persecution estes santos que have been suportaram a Hivyo perseguição, basi o unaona que ile foi faida dado a kubwa eles. kabisa na kule kuingizwa ambao hawa wateule ambao walipitia na kustahimili mateso mengi kabisa wanapewa. Considering that your persecution is much Considerando less than theirs, que a sua perseguição kwamba hoje é mateso yenu ni muito madogo menor kabisa do que a kuliko yao. the deles. Lord is really using O this to Senhor encourage realmente you, está to usando aspire, isto to para be steadfast encorajar and to stand. vocês a Bwana kwa permanecer hakika firme anatumia e hii ili kwamba perseverar, kuwahimiza kubaki dhabiti na mkiwa imara, That when you will para stand, que quando you will você also get this perseverar, benefit. You'll have that você garment também vai of receber finest este linen, mesmo bright and benefício. clean was Você vai given receber you to essas wear. ya vestes kwamba de linho utakaposimama utakuwa na branco vazi hili fino que kitani eles safi para cheupe na usar. king'aracho ambacho kilipewa wewe uvae. While others who were Enquanto que os wavering and outros fell que Wakati ficaram ambapo wengine ambao titubeando e walikuwa então wanayumbayumba na caíram, kuanguka in their faith katika na sua imani yao, fé, will be in the torment of serão no hellfire. tormento do Watakuwa katika inferno, do mateso ya fogo do moto wa inferno, jehanamu. For you will be in this eternal enquanto que vocês celebration estarão with Jesus nesta and the Lord celebração forever. eterna Kwako com wewe utakuwa Jesus katika e huku com o kusherehekea Senhor kwa para milele sempre pamoja na eternamente. Mungu pamoja na Yesu milele. It's a tremendous time, blessed people. Este é um Ni tempo wakati wa tremendo, ajabu povo sana, watu abençoado. A wabarikiwa. tremendous hour. Wakati Uma wa hora ajabu. And he says tremenda. in the book of E ele Revelation, chapter diz 7, no verse livro do 13, Apocalipse, Na anasema kwenye capítulo kitabu cha 7, Ufunuo versículo 7:13, 13. Then one of the elders asked me, Então, kisha um dos mmoja wa wale anciãos wazee me 24 perguntou: akaniuliza, these in white robes, quem são estes de vestes who are brancas? they? ni nani Quem são hawa? eles? And where did they come from? Na E de wametoka onde eles wapi? Verse vieram? 14. Mstari wa Versículo 14. 14. Eu Sir, respondi: you know. Senhor, Nikamjibu, Bwana, tu wewe sabes. wajua. And he said, Naye E ele akasema, disse: these are they who have come out estes of the são great os que tribulation. vieram da hawa grande ni wale tribulação. waliotoka katika ile dhiki kuu, They have washed their Eles robes lavaram as suas vestes and made them white e in as the blood of the Lamb. branquearam na no kuifanya sangue meupe do katika damu ya Cordeiro. mwana-kondoo. And therefore, E they are por before isso, the throne eles of God, estão Yahweh, diante Na kwa do hiyo, trono wako de mbele ya Deus kiti cha enzi Yahweh cha Mungu Yahweh. and serve him e day o and night servem in his de temple. dia e de Kumtumikia noite em usiku na seu mchana katika santuário. hekalu lake. And he who sits on the E throne aquele que Naye está ametia sentado katika no kiti cha trono enzi, will shelter them with his estenderá presence. sobre Atakaa eles pamoja nao a na sua kuwalinda. Never presença. again will they hunger. Nunca mais eles terão Never fome. again will they thirst. Nunca mais eles terão The sun will sede. never beat O down sol on them. não cairá sobre eles. No any scorching E heat at all. nenhum Wala joto calor lolote liunguzalo. abrasador. For the Lamb at the Porque center o of the throne cordeiro que está no centro do trono, will be for the Lamb at the center of the porque throne o cordeiro que está no centro do trono will be their shepherd. será o seu He will pastor. lead them to springs of living water. Ele os apacentará e os guiará para as fontes da água da viva dentro do céu. E o próprio Deus Yahweh enxugará cada lágrima dos seus olhos. Hallelujah. Ai, aleluia! É maravilhoso permanecer. É maravilhoso ili kwamba kubaki perseverar. É maravilhoso suportar tudo por amor do Evangelho e por Jesus. These are tremendous benefits. Estes são tremendos benefícios. Benefícios That those that have eternos stood que aqueles que will permaneceram enjoy in the kingdom of heaven. vão desfrutar no reino do And he céu. says in Revelation E ele 19, verse diz 8, em Apocalipse 19, versículo 8. he says, Ele diz, 19 verse 8, 19, 8. finest linen, Linho finíssimo, lino finissimo, bright linho and clean, finíssimo, resplandecente e puro, resplandeciente y limpio, that's in Spanish, was given to her. resplandecente e limpo, foi-lhe dado, foi dado a ela. Linho finíssimo, Bright and clean, resplandecente e was given limpo, to her to wear.
foi akapewa dado ili a avae. ela And he para says, vestir. finest linen Na E ele anasema diz, kwamba o hiyo linho kitani safi finíssimo stands for the righteous acts of God's representam holy people. os atos Inawakilisha santos, matendo os ya atos haki ya justos watakatifu. do This povo is very santo de powerful. Deus. Hii ni ya Isto é nguvu muito kabisa. poderoso. Their righteousness has been A qualified. justiça Sasa, o haki deles wao foi umetimilizwa. qualificada. When you're not very sure whether your Quando righteousness você does não measure, tem muita Iwapo certeza unapata se ambapo você hauna está sendo uhakika justo, iwapo uokovu isto wako, então uhaki wako agora é o que unatimiza. and é a many medida. Christians go about their Christian lives wondering, am I on the E right muitos road? cristãos Na kila vivem wakati suas vidas Wakristo wengi cristãos wanajiendeleza katika pensando, maisha yao será ya que eu Kikristo estou no wakishangaa, caminho je, certo? niko sawa kweli? The entire church, the entire globe, the entire body Toda a of Christ, igreja, o as they are globo doing life inteiro, on the todo o earth, corpo de they Cristo, always, but enquanto they can't eles help but estão wonder, vivendo am na I on the terra, right road with God? eles andam, mas eles ficam às vezes pensando, será que eu estou no caminho certo de Deus? Niko katika njia inayofaa na Mungu. And that's why the Lord always E é sends por isso a que o prophet Senhor to them, sempre always envia sends um the prophet profeta to para them, eles. to tell them, to Sempre rebuke them, envia and put o them back on the profeta right para road. eles, Ndio para sababu kila falar wakati com eles, Bwana para anawatumia repreender nabii ili kwamba para kuwakemea na colocá-los de kuwarekebisha volta na no kuwaleta katika caminho njia certo. inayofaa. But how awesome Lakini yapendeza Mas namna quão gani maravilhoso finally reach heaven, hatimaye desde kufika que mbinguni. finalmente chegar no Na céu kisha e unaambiwa that então your ficar righteousness sabendo has que a measured sua up to the justiça yardstick of God. ya kwamba ela uhaki wako chegou umehitimu à katika medida vipimo vya certa Mungu. And do he says the padrão book de of Revelation medida chapter de 19 verse Deus. 14. Na E ele anasema diz, kwenye o livro kitabu do cha Ufunuo Apocalipse 19 mstari wa 19, 14, He says the armies of heaven were ele following him, diz, anasema 14, kwamba os majeshi wa exércitos mbinguni do walikuwa céu o wakimfuata, seguiam, riding on white horses Ves- and dressed cavalgando em cavalos wamepanda brancos e farasi weupe, vestidos, hali wamevalia mavazi meupe, and dressed, riding white vestidos, horses and dressed wakiwa cavalgando wamepanda cavalos farasi brancos weupe e na wamevalia with vestidos, the finest linen, white o and clean. linho kitani finíssimo, safi, cheupe na resplandecente king'aracho. So e look at limpo. that. Hivyo Então, angalia olha hivyo. So there is a isso. scenario here. Então há um cenário aqui, Because this is towards the porque end, isto the end of the já é o tribulation. final, sababu já hii ni é o kuelekea final katika da mwisho wa tribulação. dhiki. And towards the end of the E tribulation, já em Kuelekea direção mwisho wa ao dhiki, final da you will tribulação, Utapata você but some of descobre them may just be a que month or alguns some few deles- weeks towards the end of the tribulation. ya kwamba que wengine alguns wao huenda tu ni deles- mwezi mmoja ama majuma kadhaa kuelekea mwisho por wa algumas dhiki. Because we semanas know that até o at fim the da end of the tribulação. tribulation, when the Porque ministry nós of these two sabemos prophets que is no over, fim the da Messiah tribulação, comes to Jerusalem quando o to ministério rule the desses earth. profetas Sababu terminarem, to judge the nation that rule o the Messias voltará para Jerusalém para para reinar sobre as nações e para julgar o Masia mundo. anakuja katika Yerusalemu mpya kuhukumu mataifa na pia He comes to kutawala. Jerusalem here, not the new Jerusalem. Ele vem para Jerusalém Anakuja aqui katika na terra, ele Yerusalemu volta kuhukumu para ulimwengu Jerusalém na pia kutawala. For there are 1,000 years, but first he para, judges the por nation. 1000 anos. First there is Mas the big primeiro war, ele Armageddon. julga as nações. Kwa kutawala Primeiro kwa há miaka uma 1000, grande lakini guerra, o kwanza Armagedon. anayehukumu mataifa. Kuna vile vita vikubwa, vita vya Armagedoni. And so, can you imagine Então, if you você pode endure imaginar in the great se tribulation você and you receive suportar the e Lord, and permanecer it's na only grande 3 tribulação weeks or e 2 você weeks to the end, receber Hivyo basi o waweza Senhor kuanzia, e falta iwapo ulipita somente katika 2 ou dhiki 3 kuu, na kisha semanas para o ukastahimili, fim, na kisha ukavumilia, halafu imebaki tu Jumatatu, mawiki matatu kufikia mwisho. only 2 weeks to the end of the great apenas tribulation. 2 Mawiki semanas mawili para a tu grande kufikia tribulação mwisho wa dhiki acabar. Then all of a sudden, Kisha Então, papo hivyo, repentinamente, you're now killed there, sasa você unauawa agora é pale, and morto then lá. you go to heaven. halafu E então unakwenda você vai mbinguni. para o céu. 3 weeks later, you are on your way back 3 with semanas de Jesus. volta, Majuma 3 matatu semanas baadaye, depois, uko você njiani kurudi na volta Yesu. com Ia kupendeza Jesus. namna Que gani? The tour of maravilhoso! duty. Na sasa E ule agora vão ter And uma once you missão. are with the Lord, it is E uma eternal. vez que vocês estão com o Senhor, agora And é the way we have eterno. seen from the book of E a Luke, forma chapter como nós 16, vimos no na jinsi livro de ambavyo Lucas, tumeona kwanza capítulo kwenye kitabu cha 16, Luka 16, verses 19 to 31. kwanza versículos mstari wa 19 a 31. When 31, the rich man was looking quando up and o he saw homem rico Lazarus with estava Abraham in olhando heaven para there. cima Wakati yule e ele tajiri viu alikuwa anaangalia Lázaro juu, com akamuona Abraão lá em Lazaro cima no céu. pamoja na Abrahamu kule juu. And he spoke with them, he could E see ele them. falou Na com kisha eles, akazungumza ele pamoja podia nao, vê-los. aliweza kuwaona. Then the agony of Então, hell a Sasa, agonia do uchungu na inferno simanzi ya kuzimu is the fact that they will, é o even your fato de persecutors, que they will now see eles you. foram Ikawa ni kwamba hata entregues
aos perseguidores e They will agora now eles see podem you in ver heaven você. with the Os Messiah. seus perseguidores vão poder ver você no céu What a com o tremendous time, Messias. blessed people. Que tempo tremendo, povo And abençoado. Matthew 22, 1 to E 14, Mateus 22, de 1 a you see 14, that garment. você vê essa You see that veste. that garment is Você given vê unto que the aquela church, veste é dada para a igreja. the church that enters A heaven. igreja que entra no So céu. this is a tremendous Então, benefit and blessing este é um and tremendo reward benefício, uma bênção e uma recompensa, um prêmio that the Lord does give them for que their o Senhor perseverance. dá a eles por por sua Looking perseverança. at the fifth seal, just summarizing Olhando what we have agora seen o until now. quinto selo e resumindo aquilo que nós vimos até agora. And we saw that the Lamb Então nós has vimos que broken o the seal, cordeiro and then quebrou on this fifth o seal there is quinto no selo horseman released. e então neste quinto selo nenhum cavaleiro é liberado. There is no voice that is Não há nenhuma commanding voz from heaven, que from está the throne of comandando Yahweh. diante do trono de Deus no céu. Nenhuma voz. Instead, this Em persecution vez is disso, happening down on the earth. mas, entretanto, esta perseguição está And we saw acontecendo that lá this embaixo really na marks the terra. departure, E nós the vimos end que of the isto beginning of realmente our pains marca in a Matthew partida, 24, o verse 8. princípio, o fim das dores de parto que nós vemos em Mateus 24, 8. And we saw that E their nós vimos massacre, their- que their- eles são their being slaughtered massacrados, is represented eles in foram Matthew 24, mortos. verse 9. Isso So there is a está shift. representado From em the beginning Mateus of our 24, pains, there is a 9. shift right Então away há to uma the slaughtering mudança of the saints. do princípio das dores de parto para, em seguida, a morte e o assassinato dos santos. And we saw that E nós time, vimos that same que time, naquele there will be a lot tempo, of aquele mesmo antisemitism tempo, and vai antichrist, haver muito antichristian. antissemitismo e muito anticristianismo. kabisa pingamizi kubwa kabisa dhidi ya Wayahudi na pia dhidi ya Wakristo. Because at that time, we also Porque saw naquele that tempo the grace nós has been também taken vimos Kwa que a sababu graça wakati huo foi pia tuliona ya removida. kwamba neema imeondolewa. away. Darkness is all over the earth. Giza limetanda As kote kote trevas estão por ulimwenguni. toda a No terra. mercy. Hakuna Não há rehema. The majority misericórdia. of the holy Christians A have maioria gone up dos into heaven. cristãos Wengi wa santos Kristo já wateule foram para wameenda dentro do juu céu, mbinguni. And já in subiram. Zechariah 11:16, we saw the E em ruthlessness of the Zacarias Antichrist, 11:16 who is now nós vimos coming and attempting to shepherd the a whole earth. Na katika crueldade kitabu cha do Zakaria anticristo sura quando 11 ele mstari vem wa e 16 ele vai tuliona pastorear kule a terra ukatili inteira. wa mpinga Kristo ambaye com anakuja sasa na crueldade. kutawala ulimwengu. And we saw that their E nós blood is at vimos the altar. Their que- souls are crying at the Que as altar. almas deles estão clamando debaixo do altar, Because they have died for the sake of God porque eles morreram por amor a and the Deus word of God e pela and the palavra de testimony of the Deus salvation e o of the Christ. testemunho da salvação de Cristo. And we saw that that is E one nós of the vimos that is the que darkest moment in the este history of the é earth. o momento mais escuro na história da terra. Katika historia ya ulimwengu. And in 2 Corinthians E em chapter 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, 2 Corinthians 5, 2 Coríntios 5, 8, it says the following. ele diz o It seguinte, says, 5, ele 8 says, diz, we confidently, nós we are temos, confident, pois, confiança, tunalo temos I say, confiança. and would prefer to be away from the body E eu digo que nós preferimos estar ausentes do corpo and at home with the Lord. e em casa, So you see habitando that com o these Senhor. saints, Então vocês veem que estes santos, they are far away from the body. They eles leave the estão body. They live the muito life longe here. do corpo. Eles deixaram seus corpos, esta vida que eles They viveram quit this aqui. life Eles and choose to be with cortaram Christ esta and to live vida. here. Eles preferiram deixar esta vida e And escolher then they go estar com straight. Cristo They para fulfill viver. this scripture here, E this eles prophecy vão Na kisha direto, wanaenda eles moja kwa moja, cumprem wanatimiliza esta unabii profecia, huu esta hapa, escritura alifanya aqui. of 2 Corinthians chapter De 5, verse 2 8. They go Coríntios straight 5, into the 8. presence of the Lord. Eles vão Na kitabu cha diretamente Korinto, para a 5, presença de wanaenda Deus. moja kwa moja kuwa pamoja na Bwana. And we saw very, E nós very vimos carefully muito, when we muito looked at the fifth seal, cuidadosamente blessed people, quando nós Na tuliona olhamos kwa o makinifu quinto sana selo, povo tulipoangalia lakini ya abençoado, tano, watu wabarikiwa. we saw that they are crying nós out for vimos que eles justice. estão clamando por justiça. They are crying out Eles that the estão glory they have seen clamando in heaven
They are para que a crying that glória peace que have eles landed viram on no the earth. céu, May your will a be done. glória May your kingdom come. que May eles, your que kingdom eles viram come lá, on eles earth estão as pedindo it que is in heaven. seja também Wanalia kwamba manifestada ule na utukufu terra, ambao que wameuona venha o seu reino, mbinguni, que ukaletwa venha a hapa sua duniani. glória na Ufalme terra, wako uje, assim como no ufalme céu. wako na uje kama ilivyo mbinguni. They cannot believe Eles não Hawawezi podem kuamini. that crer such a tremendous glory que uma abound in glória heaven, tão abound the throne of tremenda Yahweh. é tão abundante no céu, do trono de Yahweh, ulioko juu mbinguni, ulioko juu katika enzi. Can be going on there. Unaweza que kuwa unaendelea pode huko. estar While there is acontecendo lá, darkness on the earth and the enemy is still reigning enquanto over the há earth. trevas na Ambapo terra kuna e o kiza inimigo kabisa ainda katika está ulimwengu, reinando na na adui terra. bado anatawala katika ulimwengu. In that cry, Naquele how clamor, long, Hadi até lini? sovereign quando? Lord, Bwana Mwenyezi, Soberano true, Senhor, takatifu na santo wakweli, e until you verdadeiro, judge the inhabitants até of the que earth julgues hadi os habitantes utakapowahukumu da watu waishio terra duniani and avenge our blood. na e kulipiza vingues kisasi o kwa ajili ya nosso damu yetu. We sangue. saw that cry, Nós vimos que este clamor, that cry is coming out este of the clamor fact that they está have seen the vindo do greatness fato of de que God. eles Hicho viram a kinatokana na kauli ya grandeza de kwamba wameona Deus. ukuu wa Mungu. And they have seen this E eles immeasurable, viram this priceless esta salvation of the Messiah. imensurável, Na wameona esta huo salvação wokovu ambao que não hauwezi tem kupimwa wa preço Masiya. do And they Messias. are aware of the persecution E eles and the estão suffering of their fellow cientes saints. da Na wanajua perseguição kuhusiana na e do mateso na kule sofrimento dos kuteseka seus kwa wateule irmãos, os wenzao. outros They pay an santos. ultimate price Eles Wanalipa pagaram gharama o ya preço milele. to be able supremo to behold the salvation para of Jesus. poder Ili kwamba sustentar kuweza a salvação de kupata na kuona wokovu wa Jesus. Yesu. And they are speaking to this E eles generation. estão falando com esta But they are geração. telling the church, Na E eles wanaliambia estão kanisa, the dizendo para a present day igreja, church, kanisa a la sasa igreja hivi, deste look, tempo ya kwamba presente, tazameni, que you haven't even veja, suffered the point of being beheaded. vocês ainda nem sofreram até o ponto de serem And I said they decapitados. symbolize E eu a disse que status, eles a situation. simbolizam um estado, uma condição, uma situação. They symbolize a situation that Eles has for a long time simbolizam uma characterized the situação Christian faith que ever since Jesus came. é característico da fé cristã desde que Jesus veio. Because I say Porque eu that disse ever since the Messiah que came, desde que o Messias veio, the enemy has been o trying to be inimigo able to tem ravish tentado and neutralize the agenda of tentado God he beholds. anular e jogar fora a agenda de Deus que os santos possuem. You remember when he was born Lembre-se quando Jesus nasceu in the manger, the Bethlehem na manger. manjedoura em Belém. Right away, the angel speaks to Imediatamente Joseph, o "Run anjo with him, fala flee com with José: him to Egypt. corra, They foge Foge para o Egito. Eles querem matar o menino. And he says, E ele diz: we know also the nós persecution sabemos by the também Islamic da State perseguição pelo Estado Islâmico, os terroristas, kuhusiana na wale magaidi ya Kiislamu against Christians, followers contra of os this Christ cristãos, Jesus. os dhidi ya seguidores Wakristo, deste wafuasi wa Cristo huyu Jesus. Kristo Yesu. Along the history of the world, the Durante history of man, toda a história do mundo, a história do homem, there has been this tem perpetual havido and esta constant perpétua suppression, e constant battling and constante persecution of the gospel, supressão, persecution esta of Jesus. constante perseguição do Evangelho, perseguição de Jesus, tentando suprimir o And that's why you Evangelho. see some of the E é por terrorists isso when que they você attack, vê que alguns dos terroristas, quando eles atacam, like Westgate Mall here in como Nairobi, aqui no shopping or in the Westgate, buses on the road, ou nos ônibus you nas hear that they estradas, stopped everybody and você they ouve ask, que eles who are the param Christians? todos Come e on this side. perguntam: And they quem said, the são Muslims come on cristãos this side. vêm para este lado e os muçulmanos vêm para este outro lado. Wakristo ni kina nani waje upande huu, Waislamu waje upande huu. Even at the Westgate Mall. Hata katika Westgate Até Mall. mesmo That is lá the no constant Westgate Mall, persecution, the há uma constant attack perseguição that the devil has constante, always had ataque against constante Jesus. que o Haya diabo ndio mateso sempre na teve kushambuliwa kwa contra kila wakati Jesus. ambapo shetani amekuwa nayo dhidi ya Yesu. He is attacking the Ele followers of está Jesus, but atacando os essentially seguidores attacking de the Jesus, Christ. mas ele está Anawashambulia wale essencialmente wafuasi wa atacando Yesu, o lakini Cristo. kimsingi anamshambulia Kristo. And I say that E eu persecution disse will get que esta worse perseguição in the vai great ficar tribulation. pior durante a Nikasema kwamba grande haya tribulação. mateso yataenda kwa viwango vya juu zaidi katika dhiki kuu. That's why they've been slaughtered E é and their por isso souls que eles foram are mortos e under as that almas deles sababu estão, wamechinjwa as na almas nafsi estão zao debaixo ziko daquele chini ya altar. madhabahu. And so the E então, prophecy of the
the A coronavirus Hivyo profecia do basi, unabii wa coronavírus virusi vya corona is simply warning a generation está simplesmente alertando uma geração de que, veja, o Messias está prestes a the vir. rapture is about to happen. O arrebatamento está prestes a Then acontecer. please, Então, por favor, prepare well, be holy, be prepare-se righteous. bem, sejam santos, sejam justos. Believe the gospel. Creiam no Hold Evangelho. on to the salvation of grace. Apeguem-se, agarrem a salvação da It is a graça. rare redemption. É uma redenção rara. Exit route. É uma poderosa saída, uma fuga segura. Porque aqui na frente é ruim, aqui na frente está a Where the tribulação, ride of the pale horse onde will o be cavaleiro do cavalo amarelo vai estar operando. If you try to worship Se Jesus, você tentar adorar you will have to Jesus, be beheaded. você vai ter que ser There will decapitado. be an ultimate price to be Haverá paid for um you to preço worship Jesus. supremo que você vai ter que pagar para poder adorar Jesus. And so the Lord is Então, using this o prophecy, Senhor está usando esta profecia, the prophecy of the a coronavirus, profecia do coronavírus, that this generation may treasure para que the esta salvation geração of Jesus. possa dar o maior valor e entesourar a salvação de So please don't Jesus. miss this. Que, por favor, não perca essa You see, for salvação. them in the great Você vê, tribulation, para when they eles na receive grande Jesus, tribulação, they are quando stunned. eles recebem Jesus, eles ficam maravilhados. They are totally awed. Eles ficam totalmente maravilhados. Que uma graça Such tão a maravilhosa, unpurchasable uma salvation. maravilhosa, uma salvação sem preço, de valor inestimável. O Deus do céu Avail through the Lamb that is the poderia center of the dar throne. através do Cordeiro que está sentado no centro Anaweza do kweli kweli trono. kupeana. Que o Cordeiro que está sentado no centro do trono, The one that the entire heaven worships. aquele que todo o céu adora. That surely God can E use him to certamente bring to Deus pode usar o disobedient sinful Cordeiro man. para trazer aos homens desobedientes e pecaminosos, Even at the height of the great judgment on até disobedience. mesmo em meio ao maior juízo pela desobediência, That God can still reach que out Deus to ainda man possa instead of wiping alcançar them o out homem, the way he em did in the vez de days of Noah. exterminá-los todos, assim como ele fez nos dias de Noé. Kumfikia binadamu tafadhali. ya kwamba Mungu anaweza kumfikia mwanadamu badala ya kuwafutilia mbali jinsi alivyofanya katika siku za Nuhu. At the height of the greatest Na wrath of maior, God, no auge da maior ira de Deus, in the great tribulation, durante a grande when the tribulação, Holy Church has already been quando a taken, the Igreja obedient Santa church, já tiver sido levada embora, a Igreja obediente, that God can still reach que out Deus with such an ainda possa amazing grace alcançar com uma graça tão maravilhosa to disobedient man. ao homem And that's desobediente. why when they beheld E é it, por isso que quando eles when recebem, they received the gospel in the great quando eles tribulation, recebem o Evangelho na grande tribulação, they said, this one is eles worth dizem, dying for. isso aqui vale a pena morrer por So they isso. understood Porque eles entenderam that this great que tribulation we are esta seeing grande here, tribulação que nós estamos vendo aqui, with fire falling, com mountains fogo, moving, earthquakes global, fogo caindo, montanhas se movendo, terremotos globalmente, and you can be sure these e prophets você will pode strike ter the earth with certeza plagues que worse than the estes coronavirus. profetas vão estar ferindo a terra com pragas piores do que o coronavírus. These saints that were Estes slaughtered for the santos que gospel foram understood mortos por causa do Evangelho, eles entenderam that hell will be que o worse. inferno vai ser pior It will do que be isso. eternal judgment. E será um juízo eterno, sem fim. Então é melhor receber I'd isso. rather take this, it's worth dying for. Então é melhor receber este Evangelho, vale a That pena I may morrer por live ele, in heaven para que eu eternally possa viver no céu than eternamente, eternal torment. do que viver em tormento eterno no And so this is a inferno. very powerful Então, seal we're looking at. este é um selo muito poderoso que nós estamos examinando And we saw agora. that they were crying E nós out, vimos que eles estavam clamando em alta meaning voz, the blood of anybody significando that's butchered que o always cries sangue out de to the Lord. todos aqueles que são assassinados, o sangue sempre clama ao Senhor. And as they are at the E altar, we also saw that enquanto they did eles not have estão no glorious altar, bodies. nós também vimos que eles não
sem kwamba hawana corpos miili ya gloriosos utukufu. But the ainda. Lord loved them so much that He Mas o gave them Senhor white os ama garments. He tanto gave que their o Senhor souls dá white para garments before eles, they attained the Ele glory dá of God. para Lakini as Bwana almas aliwapenda deles sana zaidi kiasi kwamba vestes alipatia nafsi brancas, zao mavazi gloriosas, meupe kabla ya kupata miili ya antes de dar o utukufu. But corpo that's amazing glorioso. because then the Lord Mas isso is é talking about maravilhoso, their porque o souls Senhor were está falando a tangible. These respeito people have das tangible souls. almas. Lakini hiyo As almas que yashangaza são kwa sababu Bwana tangíveis, alikuwa anazungumza essas kuhusu pessoas têm nafsi almas zao zilikuwa za tangíveis, kushikika. Hao palpáveis. watu walikuwa na nafsi ambazo zinaweza kuguzwa. And we saw that E later in nós Revelation vimos chapter que 20 mais verse tarde 4, em Na tuliona hapo Apocalipse baadaye capítulo kwenye 20, kitabu cha versículo Ufunuo sura 4, 20 mstari wa 4, they go and reign with eles Christ. vão e wanaenda na reinam kutawala com pamoja na Cristo. Kristo. Revelation 20 verse 4 for those who were not here Apocalipse that day. 20, versículo Ufunuo sura 4, 20 para mstari aqueles wa que 4 não kwa wale ambao estavam hawakuwepo aqui siku hiyo. It says the ontem. following. Anasema Ele diz yafuatayo: o I saw seguinte: thrones on which were seated e eu those vi who had tronos been nos given quais se authority to assentaram judge. aqueles a Kisha quem foi nikaona dada viti a vya enzi vilivyokuwa autoridade para vimekaliwa na hao julgar. waliopewa mamlaka ya kuhukumu. And those and I saw the souls E eu of vi those who as had been almas beheaded because daqueles of que the tinham testimony sido of Jesus. decapitados Nami por nikaona roho causa za do wale waliokatwa testemunho de vichwa kwa sababu ya Jesus ushuhuda wa Yesu And the word of God. na kwa e sababu ya pela neno la palavra Mungu. de It seems Deus. that the enemy Então, wages a parece war que on o these two inimigo things Hivyo está basi yaonekana fazendo ya guerra kwamba adui contra anapigana estas vita duas kwa hivi coisas. vitu viwili across history. kote kote Por katika toda a historia. The enemy has história, been waging o war on inimigo these two sempre aspects of fez God's guerra gift to man. contra Adui esses amekuwa dois akipigana vita aspectos de dhidi ya Deus que hizi Deus zawadi dá mbili para za o Mungu homem. kwa mwanadamu. The word of God. A palavra de Mungu. The word of Deus God. Neno a la palavra Mungu And de the Deus testimony of Jesus. na e o ushuhuda wa testemunho de Yesu, Which is the Jesus, salvation of the grace. que é a salvação da So if there's graça. anything the enemy Então, is going se to há attack alguma coisa in que o you inimigo now, vai you that are tuned atacar in em globally. vocês Hivyo basi, agora, iwapo kuna vocês kitu que estão chochote ambacho sintonizados shetani globalmente, ataenda kushambulia kwako wewe ambao unasikiliza kote kote, It is going to be the word vai of ser God a palavra de Deus and the salvation that e a comes to you through this salvação word. que vem para vocês através Amazing, desta Amazing, palavra. blessed people. yashangaza watu Espantoso, wabarikiwa. povo And we saw that abençoado. God's E communication nós with them vimos is a proof que a of acknowledgement of comunicação these people. de Deus com eles é uma prova do reconhecimento de Deus para com eles, Their effort, pelo esforço their deles, zeal, pelo their zelo deles, steadfastness, pela perseverança their deles, holiness, pela santidade their deles, righteousness, pela their justiça deles, sacrifice, pelo their sacrifício love for deles, God and the Messiah, pelo amor deles por Their Deus e pelo endurance. Messias, pela and they are crying firmeza out deles. because of the evil E eles here. estão clamando por causa da And perversidade they na are crying terra. out also because E they eles want estão the clamando setting, the também installing and porque the establishing of eles the kingdom of desejam God upon the face of the o earth to stop the suffering estabelecimento any do further. reino de Deus sobre a face da terra para parar o sofrimento lá. Eles querem que venha o reino na terra. ili kwamba kuachane na kule machinjo ya wale wengine. And we saw E nós Hivyo vimos tuliona that the devil has been que attacking o diabo and their tem their atacado beheading e is está testimony decapitando of the persecution the devil has been testemunho. launching on the mission of God. tuliona ya kwamba Então, shetani isso é um amekuwa sinal da akishambulia, perseguição na pia kule que o kukatwa diabo vichwa tem kwao, feito ni contra yale a missão mashambulizi ya de vita Deus. ambavyo Essas shetani amekuwa decapitações. akiendeleza dhidi ya ajenda ya Mungu. It is the testimony that É o that battle is on. testemunho The devil is always attacking de que esta the agenda batalha of está God on the earth. acontecendo. Kila O wakati diabo está shetani sempre anashambulia atacando a agenda agenda ya de Mungu Deus And I na shared terra. with you Nami E eu nilishiriki compartilhei com pamoja that naye. there are two ways in which the Que devil há attacks duas Ya kwamba formas kuna na njia qual o mbili diabo ambazo shetani ataca. hushambulia. the church. Kanisa. A igreja. Number one, Jambo Número la um, kwanza, by infiltration. ya ao kwanza kwa por kujipenyeza, infiltração. kuingizwa ndani. That's why at the same É time por when they isso are being que ao beheaded mesmo Deus tempo, sababu enquanto kwa eles wakati estão huo sendo wanapokatwa decapitados, in the great tribulation, katika na grande dhiki kuu, tribulação, at this very time, kwa wakati neste huu, tempo there is exato, another church sitting on the beast. há uma outra igreja sentada, montada And I na can share that besta. vision here today. E eu Na ninaweza posso kushiriki compartilhar maono hayo esta leo hii visão hapa. hoje Again, tena the Lord has novamente. shown me this 3 times. O Senhor me amenionyesha mostrou haya isso mara tatu. 3 He's a vezes. beast with many heads. Ni É mnyama uma ana besta vichwa com muitas vingi. cabeças. You can imagine Vocês these dreams the podem Lord shows me imaginar about what is coming. estes sonhos que o Senhor me dá a respeito daquilo que está vindo. You can imagine Unaweza Vocês kuwazia. podem the imaginar Lord presenting a huge beast o in front Senhor of you. apresentando uma besta enorme na minha It has many frente heads. Na ana e que vichwa tem vingi. muitas Some leopard cabeças. heads. Algumas cabeças de You leopardo, know, there are 4 leopard heads. Sijui ni kama acho que vichwa são vingi 4 vya chui. cabeças de One leopardo, huge lion head.
kichwa uma kimoja cabeça kikubwa cha enorme simba. de leão. Look, let me share it more. E veja, deixe-me compartilhar mais. And each head is moving in different direction on its E own. cada cabeça está se movendo em uma direção diferente, independentemente. E o Senhor está sempre me introduzindo essas coisas por causa da batalha que está à frente And aqui. so this woman is putting on scarlet. Então, esta mulher, ela está vestida de escarlate. Nyekundu. And I have faithfully on each E eu occasion come to you fielmente, whenever the Lord has fielmente, shown em me, cada ocasião eu has vim até presented vocês these principles quando o Senhor me to me, the mostrou estes principles of the next principais. dispensation. Cada vez que Ele me I mostrou faithfully esses come to you like principais a da radio próxima Na dispensação, kwa uaminifu eu kabisa, vim kila mara, fielmente wakati na ambapo rádio e Bwana compartilhei hunionyesha com hawa vocês. wapiganaji wa yale majira mengine, huwa ninakuja kwenu na kushiriki moja kwa moja kwa masafa ya redio. The recent one I saw, A the mais beast recente goes que eu vi down like é this. que a besta, ela se majuzi deita niliona yule assim. mnyama akienda chini namna hii, And the woman is in a miniskirt. E a na yule mulher mwanamke está de amevalia mini sketi saia. fupi, minisketi. Then she descends from the beast. Então Kisha ela anashuka desce juu- da kutoka juu ya besta. huyo mnyama. And immediately at that time, I Imediatamente, engaged her. naquele Quando tempo, tu eu wakati vi huo e eu a And then repreendi. after that, Então, depois she disso, gets from there, she comes and climbs again ela on sai the de beast. lá, Baada ya então hapo, ela anatoka sobe pale, kisha novamente anakuja na kupanda huyo besta. mnyama. And the beast has to lie down to E a make it- besta to facilitate tem que her to access deitar the climb para or the- facilitar para ela o acesso, para ela subir, para ela After that, you montar. see the beast going with her seated on the Então beast. você vê Baada que ya a hapo, besta unamwona vai yule embora mnyama com akienda ela pamoja naye montada akiwa na ameketi besta. juu ya huyo mnyama. That is the apostate church you see Esta today. é a igreja apóstata que você vê The hoje. church that has loved lies. A igreja que amou as The church mentiras. that has rejected A repentance igreja and que holiness. rejeitou o arrependimento e a This santidade. apostasy you see today. Esta apostasia que vocês veem hoje, These things are not a joke. estas coisas não são uma brincadeira. If you love Se deception você ama Ikiwa o unapenda engano uongo na e a udanganyifu kwa mentira wakati huu, and sin, na e o dhambi, then pecado, the Lord will increase então it for o you. Senhor vai aumentar estas coisas So that para your vocês, wickedness becomes para your que a doing. sua Ili kwamba perversidade maovu se yako torna yatendeke yale a ambayo sua yatakukumba. vida, a sua But there prática. is a holy church, the Mas church há you uma see igreja slaughtered for the santa, gospel. uma Lakini igreja kunalo que kanisa você vê takatifu, que kanisa é ambalo morta mnaona pelo limechinjwa kwa Evangelho, ajili ya uma Injili. igreja So this is a santa. tremendous time. Então esse é um basi, tempo huu ni tremendo. wakati So wa the ajabu. enemy normally Então attacks o Hivyo inimigo kila wakati normalmente adui hushambulia. ataca the church by infiltration. a number igreja one. por Kanisa kwa infiltração, kupenyeza, número kujipenyeza, jambo la kwanza. So that church you see on Então the beast, esta that's the igreja church que he has você vê montada na besta infiltrated. é a Hili igreja em kanisa que ele ambalo foi mnaliona juu ya bem mnyama ni sucedido kanisa ao ambalo se infiltrar amejipa- nela. amefaulu kujipenyeza ndani yake. And he infiltrates that church by E ele se raising for infiltrou her a naquela group of igreja, preachers that preach levantando another para God. elas They preach um another grupo God. de They claim to pregadores preach que Jesus pregam and Jehovah, outro but Deus. essentially another Eles God. dizem Na que yeye pregam anajipenyeza Jesus ndani e ya hilo Jeová, kanisa kwa mas kuwainulia essencialmente é wahubiri ambao outro wanadai ya Deus. kwamba wanahubiri Mungu ilhali wanahubiri miungu mingine. Because Kwa Porque sababu they preach a God that eles accepts pregam sin, um Deus que wanahubiri Mungu aceita ambaye o pecado, anakubaliana na dhambi. a God that is not holy, um Deus que não é a God santo, that does not require accountability. Mungu Deus ambaye que não hahitaji exige kuwajibika. And so you can tell acerto Na de hivyo basi contas. unaweza kuona That Então is você not pode Jehovah dizer that we worship. que este não é o Jeová que nós So the God we adoramos, worship is a holy porque o God. Deus que nós adoramos é um Deus And he santo. says, be holy E ele for diz, I am holy. sejam santos porque eu sou santo. And you see, that is now E the você departure vê from the que gospel, agora but they are este deluded in that é lie. uma partida, eles se desviam do Evangelho e são enganados por esta mentira, iludidos. And that's why when you go to those E é churches por today, isso you que see quando women você are vai wearing short naquelas skirts, igrejas hoje, você vê as mulheres usando saias curtas, advancing the agenda of the devil, avançando a agenda do diabo em imoralidade. It is one thing for you to be immoral when you're Se not yet é born again uma with the Lord coisa, there. uma coisa é você ser imoral quando você não nasceu de novo e está no But mundo it's lá another fora. thing altogether. Mas é outra coisa totalmente And totally diferente unacceptable. e totalmente That inaceitável. when you have Que now quando received você Jesus, agora recebeu Jesus, you continue with the você immorality that was out continua there. com a That means you are imoralidade que ravishing estava the lá cross of fora. Jesus. Isso significa que você está jogando no lixo o Evangelho de Jesus, a And the salvação Lord de Jesus. speaks against it. E o Senhor fala contra isso. Even
Paul himself, Até the mesmo Apostle Paulo, o Hata apóstolo mwenyewe, Paulo, mtume Paulo, he used to kill. He was a murderer. ele He used to kill costumava Christian matar. preachers. Ele era um Alikuwa assassino, ele anawaua wale costumava wahubiri wa matar os Kristo, alikuwa pregadores muuaji. He cristãos used to da época kill, dele. to persecute the saints. Ele Alikuwa costumava anawatesa matar, wateule. But the moment he was converted, perseguir os Lakini santos. punde tu Mas no alipookoka, momento que he ele se wrote, we can converteu, even read what the Holy ele Spirit wrote here. escreveu. Nós Aliandika, podemos hata até tunaweza ler o kusoma que kile foi que o ambacho Roho Espírito Mtakatifu Santo aliandika escreveu hapa. Hebrews aqui. chapter 6, verses 4 to 6. Hebreus Waebrania 6, sura ya sita, de mstari wa 4 nne a hadi sita. This 6. is Paul who murdered Isto many, é murdered Paulo, himself, aquele slaughtered que matou many muitos. Christians Ele and matou preachers of the muitos gospel. cristãos Huyu ni e Paulo ambaye pregadores do aliwaua Evangelho. wengi, aliwaua Wakristo wengi kabisa, wahubiri wengi wa Injili. But when he has been Mas converted, quando ele se converteu, then look at what he writes. então Sasa olha o que angalia ele kile escreve. anachoandika. Hebrews 6, 4 to 6. Hebreus 6, de 4 a It 6. is impossible for those É who have once been impossível enlightened, para aqueles que uma vez foram iluminados, who have tasted the que heavenly gift, provaram o dom celestial, who have shared in the que Holy se Spirit, tornaram participantes do Espírito who Santo, have tasted the goodness of the que Word of God, experimentaram a bondade da palavra de and the Deus powers of the e coming os age. poderes da era que há de vir. It is impossible É once they have fallen away impossível. Se eles caíram, to be brought back to é repentance. impossível trazê-los de volta ao Because to their arrependimento. loss they are Porque, crucifying para a the sua Son própria of God all perdição, over again. eles estão crucificando o Filho do Deus vivo novamente And subjecting him to e public disgrace. sujeitando-o à desonra That is pública. Paul who was a Isto murderer, é Paulo, que costumava ser um who was assassino, murdering preachers and Christians. que estava matando pregadores e cristãos. Even him, he understood that the Até guy was the Holy ele Spirit. entendeu, pela direção do Espírito Santo, That you can do whatever you are que doing você out pode fazer o que você estiver fazendo lá fora. there. Immorality. Imoralidade, But when you abortos. receive Jesus, Mas quando você you recebe cannot go back. Jesus, você não Because he pode says it is retroceder. impossible to be brought Porque ele back to diz que é repentance. impossível. É impossível trazê-los de volta ao arrependimento. He says Christ came for Ele sinners. diz que Cristo veio para os pecadores. He came to redeem sinners, not righteous Ele people. veio para redimir os pecadores, não o povo Once justo. he has redeemed you, Mas uma vez que ele te he says redimiu, it is impossible. ele diz que agora é Because he impossível. says actually you Porque are ele diz que, shaming na verdade, Christ. você está envergonhando Cristo. In other words, you are testifying Em outras to the world, palavras, look, você está testificando para o mundo que, veja, eu não mudei, o Evangelho de Jesus não tem poder. kusema ya kwamba tazameni, sijabadilika, injili ya Yesu haina nguvu. and yet we know that E, the entretanto, gospel nós has power. sabemos The que o cross Evangelho is tem the power poder. of the A gospel. cruz The é o blood is poder the do power of the Evangelho. gospel. O sangue é o Ilhali poder tunajua do kwamba Evangelho. Injili ina nguvu, msalaba ndio nguvu ya injili, damu ndio nguvu ya injili. And we saw E nós vimos that is one way que in which the devil attacks aquele the é church. uma das formas pela qual o diabo ataca a igreja. Infiltrate the church Se infiltrando a and igreja rubbish the work of the cross e in the church. jogando no lixo a obra da cruz dentro da So they igreja. are there Então eles estão and they lá are thinking they are going e eles to heaven. estão pensando que estão indo para o Yet céu. you and I know Entretanto, vocês e eu that the sabemos scripture that says, que a Escritura que diz for without que holiness sem santidade nobody will see the Lord. ninguém verá o That Senhor, on that day of rapture, que naquele dia do that scripture will arrebatamento, stand. aquela Escritura vai permanecer. Then why? Então, por quê? Why would any preacher not be Porque preaching algum pregador holiness and não helping his estaria sheep be pregando holy? santidade e ajudando as suas ovelhas a serem santas? And today you see that church E hoje is the vocês veem que majority aquela of the igreja church on the é a earth. maioria da igreja na terra. Ndio la watu wengi kabisa kabisa, la watu wengi ulimwenguni. The church that has A taken igreja holiness que and pegou a thrown out santidade through the window. e Kanisa jogou ambalo pela limechukua janela. utakatifu na kutupia mbali kule nje kupitia kwa dirisha. Abortions are okay with them. Abortos, Kuavya mimba tudo ni bem sawa para na wao. eles. Dating, girls and boys dating is okay with Ter them. Sexual sin. relacionamento Kuchumbiana, com kuchumbiana rapaz kwa e wavulana mulher na e wasichana ni moças, sawa na wao. pecado Dhambi ya sexual, tudo usherati. bem para eles. Adultery is happening. Adultério está There are acontecendo. abortions inside there. Pastors Há are sleeping with abortos women lá there. dentro. Kuna Mulheres kuavya e mimba pastores mle ndani,
estão wachungaji dormindo wanalala com na as wanawake mulheres mle lá ndani. dentro. That church is the majority of Aquela what you see igreja on earth é a today. maioria Hilo kanisa daqueles lina que watu você wengi vê ya na kile ambacho terra mnaona hoje. sasa hivi duniani. That is a church Hilo ndilo Aquela é a where the igreja beast has already onde a lowered himself besta ambapo já se tayari mnyama deitou amejishusha, amelala to chini facilitate her to para climb on his back. facilitar para Ili ela kulisaidia subir lipande nas juu ya costas mgongo wake. dele. And that act of E the beast este going ato down da like this to besta se facilitate deter her to assim climb on top. para Ele tendo la yule facilitar mnyama para ela kulala chini subir namna em hii, cima, ili kwamba para ela kuwezesha montar. mwanamke kupanda juu yake, So that they may go together now. ili É waende para que pamoja agora sasa. eles same andem direction. juntos, Katika upande na mesma mmoja. That act is direção. what is called infiltration. Hilo tendo Este ndio ato é o ambalo que você linaitwa chama de kujipenyeza kuingia infiltração. ndani. The devil has infiltrated that O church. diabo Shetani amejipenyeza infiltrou-se na kuingia naquela katika hilo igreja. kanisa. But we saw a second Mas form nós of vimos attack, uma Lakini segunda tuliona- forma de ataque, Aina ya pili ya mashambulizi that the enemy, que o ambayo inimigo, if he finds those who have se ele refused to be descobrir infiltrated, aqueles que se recusam a ser infiltrados, de se deixar then he infiltrar, attacks them hivyo então ele os anawashambulia, and ataca he kills them. e kisha ele os anawaua. He mata. attacks them by beginning to blackmail them in Ele the os newspapers Ele Anawashambulia os na kisha ataca anaanza começando a kuwadhihaki caluniá-los katika nos magazeti. because they jornais, are uncompromising when it porque comes to Jesus. eles Kwa sababu não, wao eles sio não se kukubaliana comprometem na dhambi quando wakati se inapofikia trata de Yesu. Jesus. They rather die for Jesus. Eles preferem morrer por So he begins Jesus. blackmailing them. Então He ele does not começa a blackmail the other caluniá-los, church. eles não caluniam as outras igrejas. He does not blackmail the one Ele on não the beast, on him. calunia aquela They que are going está together. sobre a besta, sobre ele. Não, eles estão andando juntos. Blackmailing and then assassinate, Calu, then ele murder. os calunia e então eles os mata, os assassina. Persecution. Perseguição. So Perseguição. then I said Então eu disse that the two, que os dois, that the Antichrist o succeeds. anticristo, ele é bem sucedido. The Bible says he will be A Bíblia successful in diz whatever que he ele vai does. In ser the book bem of Daniel. sucedido em tudo que ele fizer. No livro de Daniel ele diz isso. And he becomes successful E ele se torna vitorioso, bem sucedido. Por quê? Porque a igreja, either will submit ou to him ela se submete a ele and get the mark of the beast, e recebe a marca da besta, infiltration, infiltração, or she Ou will be killed by him. ela será morta por ele. We saw that, blessed people. Nós vimos isso, povo abençoado. And we saw that the Lord is E nós speaking vimos que o uncommon Senhor to está this church. falando de uma forma incomum com esta igreja. Because the devil attacks Porque that o church. diabo ataca aquela igreja, Owing to the word of God. devido por causa da palavra de Deus. Then I asked, Então eu perguntei, what word was she preaching que then to be palavra ela beheaded? estava pregando naquele tempo para ser decapitada? And we saw E nós that vimos at the reign of the que Antichrist, durante when o his reino do maximum anticristo, quando ele está no auge do seu reino, reign is in place. ele está no seu lugar. At the time when he's now the Naquele global tempo, leader. quando ele agora é o líder global, The second 3.5 years, second half of os the últimos, tribulation. a segunda metade da tribulação, os três anos e meio últimos. Então você ouve esses cristãos Standing up. se These ones levantando, will be beheaded. estes que serão decapitados, eles se And levantam reading John chapter e 3, leem verse 16. João capítulo 3, versículo That 16. for God so Que loved the world Deus amou tanto o mundo that he gave his one que and ele only deu o begotten seu Son, único filho unigênito, who is the darling of que heaven, é o amado do céu, the prince of the o throne of God in príncipe heaven. do trono de Deus no céu, Mumiliki, the prince of the throne of heaven, o príncipe do trono do céu, the one at the center of the aquele throne, que está no centro do trono. that he may die for their sins. Ele o deu para que ele morresse pelos pecados deles. E que todo aquele que crer em Jesus não vai perecer, mas terá vida eterna. That when they preach that, Então, quando eles pregam isso, when the Antichrist is quando considering o himself to be anticristo Christ, já está considerando-se a si mesmo como Cristo, he gets up and slaughters them. ele se levanta e os mata. He cannot stand it. Ele não pode suportar isso. He said, Joel chapter 3, Ele disse, Joel capítulo 3, also they preach.
eles Sio também waliohubiri. The pregam. book of Joel, chapter 3, O blessed livro de people. Joel, Kitabu cha capítulo Yoeli, sura 3, tatu, povo watu abençoado. wabarikiwa. Let me tell you what they preach and what makes the enemy angry. Deixe-me dizer para vocês o que eles estão pregando e o que faz o inimigo tão irado. Kwa maana ni unabii tafadhali. I don't want to be on Swahili. I said I want to be on the world here. Wacha niwaonyeshe kile wanachohubiri So they can be slaughtered. ili Então, wapate para que eles, kuchinjwa. o que eles Joel pregaram? chapter 3 verse 16. Joel capítulo 3, 16. Ele diz o seguinte, He says, Anasema, ele diz, the Lord will o roar from Zion Senhor rugirá de Sião, kutoka Sayuni, like a lion, na mshindo como kama leão, thunder from Jerusalem. e levantará sua voz de Jerusalém. A terra e os céus tremerão, But the Lord will be a mas o refuge for Senhor Israel, his será people. refúgio para Israel e o seu povo, A stronghold for the uma people of Israel. fortaleza para o povo de Israel, That when the Antichrist para que quando o anticristo will hear these holy saints ouvir preach estes this and preach this, santos pregando isto, this is the scenario that will este é o happen. Look at cenário que vai acontecer. Olha isso. this. When they read this, Quando eles leem this is isso, the scenario that will happen. este é o cenário que vai The acontecer. Antichrist O anticristo will begin to understand vai começar a entender like a lion roars in the que, wilderness. assim como um leão ruge na, You know, na, every ma- time na all the other selva, beasts are in the wilderness. então, naquele tempo, todos os They outras are all in bestas, the wilderness. eles estão todos lá na But selva. every time the lion roars, Mas toda vez que o leão ruge, lakini kila wakati simba angurumapo, all the other beasts todas as outras bestas are astonished. ficam wanashtuka. They are chocados. very astonished at that kind of roaring Eles ficam muito chocados com aquele tipo de rugido and shocked Na e kushtuka. chocados. because they are Porque shocked and astonished. Eles ficam They say, "What chocados manner e of roaring is espantados. that? Eles That dizem, one can- "Oh, que will tipo eat de us all." rugido é este? Wanashangazwa na Esse kushtuka, aí wanasema pode kwamba, nos "Je, comer a hii ni aina gani ya todos." mgurumo kwa sababu atatukula wote." So the Antichrist Então o understands that, anticristo Hivyo entende Kristo esta anaelewa escritura, andiko hilo. that there is a greater que lion, há Ya um kwamba kuna grande simba the lion leão, of the tribe of o Judah, leão da tribo de Judá. that when he roars, Quando ele ruge, even the Antichrist will be até astonished. mesmo o anticristo vai ficar chocado. What manner of roaring is that? Que tipo de rugido é este? That sounds deadly. Isto soa mortal. He might eat us. Anaweza Ele kutukula. vai nos, That's ele why vai he nos slaughters comer. Ndio É sababu por isso que ele anawachinja. mata Because they aqueles santos. celebrate the might Porque of the eles Messiah, celebram Sababu a wanasherehekea grandeza ukuu do wa Messias. the Masias. greatness of the Messiah. Ukuu A wa grandeza do And we Messias. saw E nós vimos that the holiness pursuing que a church, santidade, a igreja que busca a the santidade, more the persecution, quanto maior a the perseguição, more radical they become for Jesus. mais radicais eles se tornam por Jesus, Willing to die for Jesus. desejando morrer por And we Jesus. saw that that is a E nós serious vimos indictment to this que generation. este é uma séria repreensão para esta geração, That the church of this hour, que a igreja desta she hora, cannot stand ela não persecution. pode suportar a perseguição. Every moment Panadol. Todo momento, Give me a Panadol. oh, me dá I um can't stand Panadol. this headache. Ai, eu não suporto essa dor de cabeça, me dá um Panadol. He's saying Não, ele está that you have to dizendo learn to que você stand. tem que aprender a suportar. And we also saw Então nós também these vimos saints, que estes santos, they have fulfilled the eles scripture, cumpriram a the escritura, gospel that Jesus o brought, evangelho que Jesus the trouxe, requirements of the gospel. os requisitos do They have evangelho, fulfilled the must Eles needs of the cumprem gospel. a necessidade That you mais see in Mark importante do chapter 8, evangelho, 34 to 38, que você vê em Marcos capítulo 8, de 34 a 38, where he says, onde whoever wants to be ele my diz, disciple, todo aquele que You quer must ser take meu up your discípulo, cross você tem que and tomar a follow tua me. cruz you e find that this seguir-me. church fulfills Você vai that. descobrir que esta igreja cumpre esta Mark escritura. chapter 8, 34, Mateus 8, 34, all the way to 38, only four até o verses. 34, até o 38, 4 versículos. The title says the way of the cross. O título diz o caminho Then da he cruz. called the crowd to him, Então ele chamou a multidão along with his disciples. juntamente com os seus discípulos e disse: Whoever
wants Se to be my alguém disciple, quiser ser Mtu meu yeyote akitaka discípulo, kuwa mfuasi wangu, he must deny ele themselves. They tem must que deny negar-se, themselves ni eles lazima têm que ajikane negar-se a si mwenyewe and mesmos take up their cross e na tomar a sua msalaba cruz and follow me. na e nifuate. seguir-me. Whoever wants to save Porque their life todo aquele que quiser salvar a sua vida will lose it. vai Ataipoteza. perdê-la. Whoever loses their Mas life todo for me aquele que Lakini perder a yeyote sua vida por anayepoteza mim maisha yake kwa ajili and yangu, for the cause of the e gospel pela causa do Evangelho will save it. vai atayaokoa. salvá-la. What good is there for a man to gain the Pois whole o que world adianta o homem ganhar o Kama mundo akiupata inteiro, ulimwengu wote, and yet forfeit their soul in hell? entretanto perder a sua alma no Or what inferno? can anyone Ou give in o exchange que o for homem their pode soul? dar au em mtu troca hata da nini sua apate alma? tena maisha If yake? anyone is ashamed Se of me alguém se envergonhar de mim and my word, e das minhas anyone is palavras, ashamed of me Iwapo se mtu alguém yote se envergonhar de ananiona mim and my word, e das minhas in this palavras, adulterous dispensation, nesta geração adúltera, in this adulterous sinful generation, nesta geração adúltera e the Son of pecadora, Man Mwana o wa Filho will do be Homem ashamed of them se envergonhará when he deles comes in his Father's quando ele glory vier na glória de seu Pai with his holy angels. com os seus santos anjos. And we saw E nós that vimos this is an invitation to que isto salvation. é um convite para a That salvação. throughout the ministry Que of Jesus, durante todo o ministério he de has been Jesus, extending this invitation ele to tem the grace, estendido, ele invitation tem to feito esse salvation. convite para a graça, para a salvação. That wherever Jesus Que went and todo preached the aquele, gospel, que todo lugar onde Jesus foi e it is pregou o this Evangelho, invitation to salvation foi he este laid before este man. convite para a salvação que ele colocou diante do homem. E ele está That these dizendo days, que nestes dias there is a false há invitation being laid now. convite falso sendo feito agora. Because they are telling you today Porque eles estão dizendo para vocês that hoje come, there are certain que benefits we want to venham give you for alguns salvation. benefícios que nós queremos dar para vocês pela salvação. So they have another invitation Então, for eles têm salvation um outro today. convite para a salvação hoje. Come be born again so you can get a Venha, plot of land. nasce de novo, então você vai conquistar uma propriedade, um terreno. Vem, nasce de novo e Deus vai te abençoar para você comprar um Or to get a avião US visa ou para você conquistar um visto nos Estados Unidos. before the coronavirus went there. Antes que o coronavírus estava They lá. give you some benefits, Eles te dão and they present benefícios you a e false eles apresentam para vocês invitation to a um false convite salvation. falso para uma falsa salvação. And yet now we can see Entretanto, agora nós podemos absolutely ver clear absolutamente that throughout claro the ministry of Jesus, que em todo o ministério de this Jesus, is the invitation to este é o salvation convite he para a laid salvação before man. que ele Nothing colocou diante do homem, nada mais. Where he said that the Onde ele salvation you diz get que a has a salvação que price, vocês têm tem um preço, that you must que lose your vocês life têm que totally perder a sua vida totalmente to behold the salvation of Christ. para sustentar, para And this is possuir the a salvação de genuine Jesus. invitation Então, to the este é um salvation of the convite cross. genuíno para a salvação da cruz. And we have seen that now, E nós right vimos now, que agora, the church is giving exatamente another agora, invitation, a igreja está dando outro convite, where people have been told, onde "You as don't have to lose pessoas your têm que former life." dizer, não, vocês não têm que deixar a sua vida antiga, não. And that's why they are born again and E é still por isso que carry eles nascem another de novo salvation. e ainda estão And carregando the things of the world, rather. outra salvação, as coisas do mundo. Hallelujah! We Aleluia! are now in the true invitation of God. Agora nós estamos no verdadeiro convite de Deus. E este é o padrão da salvação That Jesus laid. que Jesus And he colocou, said, "Even I am the estabeleceu. Messiah." He E ele told you that disse even him, the que até Messiah, eu, o Messias, ele disse para vocês, He até had to go mesmo lose ele, his o life on the Messias, cross. ele teve que ir e perder To sua go vida to na heaven. cruz para To ir para o resurrect. céu,
para kama ressuscitar, and behold the authority of taking the scroll. na kuchukua tomar ile a mamlaka autoridade ya para kuchukua pegar o And he rolo. says in John chapter 14 verse 4 Na E ele anasema diz kwenye em kitabu João, cha Yohana capítulo 14, 14, mstari wa versículo 4, that 4, those who want to que come to the aqueles Father's que house, querem ya kwamba vir para wale a ambao casa wanataka do kuja kwa Pai, nyumba ya baba yangu, where he has prepared a place for you, onde ele preparou um lugar para you vocês, know the way to where vocês I am sabem o going. caminho para onde eu estou indo. I lost my life on the Eu cross perdi a minha vida na cruz and resurrected and entered heaven. e ressuscitei e entrei no You céu. know the way to where I am Vocês going. sabem o caminho para onde eu You estou must also indo. go and lose your life. Vocês Take your também cross. têm que Take ir, up your cross. pegar a sua cruz, perder a sua vida And lose your life for the e cross. perder a sua vida na cruz And inherit this eternal e life. herdar esta vida eterna. That is the way to heaven. Este é o caminho That para o is the céu. salvation Jesus Esta é a brought. salvação que Jesus trouxe. But today they are presenting Mas another hoje eles estão apresentando outra, where the flesh is not onde a crucified. carne não precisa ser A sweeter crucificada. gospel. É o evangelho A doce, modern gospel. o evangelho moderno, Post-modern. o evangelho pós-moderno, Where sin onde o is pecado still tolerable. ainda é tolerável, Acceptable. aceitável. Blessed people, Povo we saw a abençoado, tremendous situation nós, here. então nós vimos uma tremenda When the situação souls aqui, of these saints quando are as crying almas under the destes altar, santos inside estão heaven. clamando debaixo do altar dentro do céu. And we saw very E clearly nós vimos muito that the claramente Messiah is coming. que o Messias está vindo. And that he is the lion that E when que he ele roars, é o the leão que Antichrist quando will ele be quite rugir, astonished. o anticristo vai ficar muito chocado, He will assustado. wonder, say, what manner Ele of vai that's ficar great pensando, uau, que mighty Jesus. tipo de rugido é este? Ele pode comer a gente. And we saw E ele viu the dispensation of grace was que a over dispensação when da these saints were graça receiving. acabou quando estes santos estavam recebendo Cristo. And that there was no more light E que on não earth, havia mais luz na terra. so that you cannot Então, you cannot enjoy fellowship the way you Você do não today. pode desfrutar da comunhão da forma como vocês fazem hoje. Because the light has been taken Porque away. a luz foi The removida, light of the world. a luz do mundo. And that the Holy Spirit that E o restrained the Espírito Antichrist Santo que had been taken restringia away. o anticristo agora foi levado embora. That the Antichrist was E now o anticristo operating at maximum agora power and estará authority operando given com unto o him. máximo poder e autoridade que foi dada a ele. So in other words, he's saying Então, em outras palavras, ele está that these dizendo saints que estes santos, who are very steadfast, que são muito perseverantes na sua fé, they receive Christ eles recebem at the Cristo most darkest hour on the earth, na hora mais escura da terra, the most difficult time to be o born again, tempo mais difícil para ser nascido the de salt novo, of the earth o sal da terra, that can neutralize the que pode wickedness, evil. neutralizar a perversidade, a iniquidade, foi Meaning tirado. there is raw Significado evil on the earth, que raw wickedness against the a church. iniquidade vai ser crua contra a And the igreja Lord na terra. celebrates these souls, E o these Senhor martyrs, celebra estas almas, estes And their mártires, e o martírio deles, the way they sacrifice their a lives forma for him como eles and the gospel. sacrificaram as suas vidas por Ele e pelo Evangelho. And he uses it as E a ele standard. usa He uses isso them as a como standard padrão. that he Ele raises usa before the como present padrão church. que ele coloca diante da igreja deste tempo presente. And he says E ele diz that they are perishing today que eles estão perecendo hoje in the church na igreja because they refuse the truth, porque eles rejeitaram a because they verdade, fear the truth, porque eles temeram a and verdade they reject the truth. e eles rejeitaram a But he's saying verdade. these saints, Mas ele está dizendo que estes they stand santos, with the truth eles permaneceram pela to the point they are verdade ready to be killed. até o ponto em que eles estavam prontos para morrer, para serem And I mortos. say that they read also E eu the book disse of Isaiah que 43, nós Isaiah lemos 34. também
Nikasema livro kwamba de pia Isaías wanasoma kwenye kitabu cha 34. Isaya 34. How the Messiah will come Como as que a o Messias triumphant virá king, como um Jinsi rei ambavyo Masihi triunfante. atakuja kama mfalme mwenye ushindi, and he will vanquish E ele you, vai destroy the armies of the destruir, Antichrist ele and the vai false prophet. esmagar na kisha os ataharibu na exércitos do kuwafukilia mbali anticristo e majeshi do ya mpinga falso Kristo na nabii profeta. wa uongo. And we also saw Na pia E nós tukaona também that vimos they read Revelation que chapter eles 19, leram Apocalipse capítulo 19, talks about how Jesus que will come fala back a with respeito de maximum como power, Jesus and vai the voltar sword of com his máximo tongue will poder destroy the e que Antichrist. a ambayo palavra inazungumza da kuhusu sua jinsi língua ambavyo vai Yesu destruir o atakuja na anticristo. mamlaka É makuu isso que makuu estes kabisa, santos estavam na ule upanga pregando. utokao kwenye kinywa chake utamwangamiza mpinga Kristo. So they receive Christ Então Hivyo eles wanampokea receberam Cristo Cristo and preach Christ na e kumhubiri pregaram at Cristo the most difficult hour. Kwa na wakati hora ulio mais mgumu And difícil. that becomes a challenge E to the aquele se present church. torna um desafio para a igreja deste tempo And he presente. Na E ele está anasema It dizendo demonstrates que to this isto generation demonstra para esta geração what it takes to be born again. o que é necessário para nascer de novo, To be born again today. para ser nascido de Because of novo this day hoje. and age, Porque neste dia e nesta era, there is so much compromise. há tanto comprometimento, There is so much acceptance of há the lie. tanta aceitação da mentira. Look at me. Olhem para mim. When the Lord sent these two prophets, Quando o Senhor enviou estes dois profetas, did they listen to what the world was saying? acaso eles ouviram o que o mundo estava dizendo? But today the church listens and cares so Mas much hoje a about igreja public ouve opinion. e se importa tanto com a opinião pública. The church in Europe, A igreja na church Europa, in America, a igreja na América, na Ásia, na África, they care so much. what eles will se people importam tanto com o que as pessoas dizem. say. If I cared, what would people say? Se eu me importasse com o que as pessoas pensassem, com milhares de aleijados que andaram nesta nação, maelfu ya viwete wangelitembea katika nchi hii. The tremendous gains of this revival would aos we have tremendos achieved? frutos deste Je, avivamento, tungelipata kweli zile faida kuu kabisa za uvuvio huu, The enormous restoration of a the enorme power restauração and the authority of the do blood of poder Jesus e da autoridade that do has now come to sangue the de church Jesus, through que these agora two prophets. veio Would it para a have really igreja, happened if they had através listened to public da opinion? igreja. Je, Você kule pode kurejeshwa imaginar kwa o nguvu que teria ya damu ya acontecido Yesu se na eles msalaba tivessem wa ouvido a Yesu opinião ambao pública. umeletwa na hawa manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba. Je, tungelipata kweli iwapo hawa manabii wa Bwana wangeliwasikiliza kile ambacho ulimwengu unasema? Look at these saints who were Vejam slaughtered, estes and their santos souls are que foram mortos Tazama e as hawa almas wateule deles ambao estão debaixo do wanachinjwa na altar. nafsi zao ziko chini ya madhabahu. Do you know how much they go through? Você Je, sabe wajua wanapitia pelo nini? que é que eles passaram? Kwa wao Somente para nascer de novo. Pitch darkness. Porque havia Total darkness of the earth. total So they go trevas, through raw escuridão evil, total. raw Então process. eles passaram Kwa sababu pela kuna perversidade giza kingi kabisa, crua, giza totoro crua, katika não ulimwengu. processada, Hivyo crua. basi Pura. wanajiendeleza katika uovu ulio mbichi, ulio hai. And they still stand. E ainda assim eles ficaram firmes e deram glória a Deus. E ele deu a eles uma razão para sorrir durante aquela dispensação. Entretanto, a Bíblia diz, Inauliza, a Bíblia pergunta, Would I be a servant of Christ seria eu um servo de Cristo if I sought human approval? se eu buscasse a aprovação do homem? But for these two prophets, God came Mas with para power. estes dois profetas, Deus veio com poder. Look at the power that has Vejam struck the o earth with poder coronavirus. que está destruindo a terra com o coronavírus. That's why everybody has run. É por isso que todos agora estão correndo para dentro de casa. na kunyenyekea. And humbled and realized these are dreadful prophets of God. E muitos estão vindo agora e reconhecendo e se humilhando e dizendo, sim, estes são verdadeiros profetas de That Deus. these Então ele está saints who are dizendo slaughtered under the que altar, estes santos que foram mortos debaixo do altar, they demonstrate very clearly eles demonstraram muito the claramente efficacy of the gospel, a eficácia do Evangelho, power of the cross o of Jesus, poder da cruz de Jesus, in totally em transforming a total human being que pode transformar totalmente um ser and humano empowering
them to withstand e dar a anything from eles the devil. Na poder kumtia nguvu para kustahimili suportar kila qualquer kitu ambacho coisa kinatoka do kwa diabo. shetani. And qualifying them to E os overcome the qualifica world para like vencer Jesus o overcame the mundo, world. Na assim como kuwahitimisha ili Jesus kwamba kushinda venceu o ulimwengu mundo. kama vile Yesu alivyoushinda ulimwengu. And we saw that they are operating in their E nós salvation. vimos que eles estão operando na salvação. At the time when Romans 1 Em is tempo reigning high, quando Wakati ambapo kitabu cha os- Warumi sura ya kwanza kinatawala sana kwa ukuu. where he says, even though they knew God, Ambapo no anasema ya kwamba tempo hata em que as kama coisas their estão piores, wisdom, their eles estão futile dizendo heart let them down. mioyo que yao mesmo ambayo no ilikuwa tempo, imechakaa quando eles iliwaongoza na não kuwaangusha. conheceram a Because they sabedoria went into deles, evil falhou. and refused to honor God. Falhou Kwa com sababu eles, waliingia porque eles se katika uovu na recusaram kukataa em honrar a kumheshimu Deus. Mungu. God gave Romanos them 1 over to their está wickedness. alertando. É isso que ele disse. Romanos 1 está alertando. Can you imagine the type of Vocês raw podem wickedness that imaginar will o operate tipo in de the iniquidade dispensation que of the vai Great operar Tribulation? na Je, dispensação unaweza da grande kuanzia ule tribulação? aina ya uovu Deus ambao vai ni mbichi entregá-los. kabisa, Romano utakaokuwepo 1. katika majira ya Romanos dhiki na 1. dhiki kuu. But they withstood it. They stood. Mas estes, eles permaneceram, eles For the word perseveraram of God pela and for the palavra de salvation of the Deus Messiah. e Kwa pela ajili ya neno la salvação do Mungu na kwa Messias. ajili ya wokovu wa Masia. Aye. Ai, They stood against all the odds. eles Walisimama permaneceram hata kama contra vitu vyote. todas as expectativas. Hivyo, Então, They became the standard eles se Wakafanyika tornaram um kiwango padrão that the gospel works. ambayo da- ya no kwamba qual o Injili yafanya evangelho kazi. The trabalha. efficacy of the gospel. A How eficácia deep do the gospel can evangelho. go into the heart of man. Como que o Jinsi ambavyo evangelho uzito wa Injili, trabalha jinsi no coração ambavyo do homem. vilindi ambavyo Injili inaweza kuingia katika vilindi vya moyo wa mwanadamu. It is tremendous, é blessed people. tremendo, Ni ajabu povo kabisa, abençoado. watu wabarikiwa. They also realized Eles também perceberam, that our God is entenderam a judging que o God. nosso Deus é um Deus que julga. That fact was so alive in their heart. Aquele fato estava tão vivo That nas either vidas we deles. continue in Que disobedience ou here, eles continuam em desobediência aqui, and God will judge us e eternally. Deus vai julgá-los Or we surrender eternamente. now to the gospel. Ou nós nos rendemos Even ao to be able Evangelho, to die for the gospel. até mesmo para podermos morrer And pelo they Evangelho. demonstrate E eles the demonstram true state of a delivered o Christian. verdadeiro estado do verdadeiro Delivered cristão. from the world. Aquele que é liberto Aleluia. totalmente do mundo. Aleluia! kikamilifu kutoka kwa ulimwengu. Haleluya. The book of Luke chapter O 17. livro de Lucas, capítulo Let 17. us see the state of the delivered Christian they represent. Vamos ver o estado dos cristãos libertos que eles Luke representam. 17:33 says, Lucas 17:33, ele he diz: says, whoever tries Ele to keep diz, their life will quem lose it. tentar conservar a sua vida vai perdê-la. And whoever loses their life will preserve E it. todo aquele que perder a sua vida vai preservá-la. Matthew 16, Mateus verse 16, 25. versículo Let us see 25. that is the true Vamos ver. stature. Este That é o is the padrão true verdadeiro. deliverance from the Este world é that a they verdadeira represent in the libertação do salvation of mundo the gospel. que eles representam na salvação do Evangelho. Halisia. Huo ndio ukweli, ukombozi wa halisia ambao waliupeana, waliendeleza Deliverance from the world. kukombolewa kutoka kwa ulimwengu. Libertação do mundo. Mathayo 16:25. Mateus He says, "For 16, whoever wants to save 25. their life Ele will lose diz, it. Anasema todo kwamba kwa aquele maana que yote quiser anayetaka salvar a sua kuokoa maisha vida, yake But whoever loses their life perdê-la. for me will find it. Mas aquele que perder a sua vida por mim vai encontrá-la. Haleluya. Aleluia! Atapata E vai maisha encontrar milele. vida eterna. Sio tu maisha hapa Esta duniani, vida na terra. lakini maisha ya milele. Não esta vida na terra, mas vida Anasema, eterna. E ele está dizendo que este It's evangelho worth dying for. vale a pena morrer por Even ele. Jesus said, Até mesmo Jesus this disse, one is worth dying for. este aqui vale a pena morrer por ele. Even us. E nós This one is também. worth dying for. Este aqui vale a pena Aleluia. morrer por ele. Aleluia! Ai, Delivered from the world. libertos do mundo. They represent the true painting. Eles the true representam of a church, a Christian cena, a delivered from the figura world. verdadeira do cristão que é realmente liberto do mundo. kutoka kwa ulimwengu. Luke chapter 9:24. Lucas 9:24. They represent the delivered Christian. Eles representam o cristão liberto. Delivered totally
totally from the world. totalmente libertos do mundo. Luke 9:21 he says, Lucas 9:21, ele diz: Jesus strictly warned them not to tell this to anyone. Jesus os advertiu severamente que não dissessem para ninguém. E ele disse: The Son of Man must suffer o many Filho things do Homem tem que sofrer muitas coisas and be rejected by the elders e ser rejeitado pelos líderes religiosos e pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres and da he must be lei. killed. E ele tem que ser morto. And on the E ao third day, terceiro dia, he will be raised. Hallelujah. ele será ressuscitado. Aleluia! É isso que eles These representam. Christians here, Esses cristãos the aqui, true gospel, o verdadeiro the true church evangelho, Jesus delivered. a verdadeira igreja que Jesus libertou, a verdadeira igreja que Jesus, que veio de Jesus, aqueles que dizem que vale a pena morrer por isso. Aleluia! What a standard they laid. Que padrão que eles These colocaram. blessed saints, Estes abençoados they santos, stand eles and they permanecem bespeak the fact that e apostles in eles the falam o church fato de que a apostasia na igreja, eles denunciam a will cause the apostasia. church itself Porque a igreja to persecute the holy Christians. faz com que a própria igreja They are persiga persecuted os by the santos. holy by the church. They are the holy Christians persecuted by the Eles são apostate church. Os santos verdadeiros perseguidos pela igreja apóstata. Because we saw Porque nós that they vimos testify que against the eles fallen church. testificam contra a igreja caída. And they expose the fallen E eles church expõem a igreja caída, that has joined the false prophets. que se juntou aos falsos And profetas. he says E ele diz that this church, que esta whose igreja, souls you see under the cujas altar, almas você vê debaixo do they are altar, the ones that have walked eles the são narrow road aqueles que andaram o caminho estreito, that goes to the glorious que kingdom of vai God. para o glorioso reino de Deus. That the other church you see all E que over a the world outra today, igreja who que você vê em everything todo goes, o they are mundo saved, hoje, everything onde is tudo vale, acceptable. pecado, tudo é aceitável, They do interfaith. eles fazem ecumenismo, That church, he interfé. says, is Esta the igreja, ele wide gate diz, church. é a igreja do caminho largo. They are following the wide road that Eles is the estão wide gate that andando leads to no destruction. caminho largo que conduz à destruição. Because we know Porque nós sabemos that for without que holiness, sem santidade nobody will see the Lord. ninguém verá o Senhor. And that scripture will stand. E esta escritura vai permanecer naquele And that's dia. why E é por isso this is an enormous moment. que este é um momento enorme, Because he's saying porque ele está dizendo, salvation has a a standard. salvação tem um padrão. And he's saying E ele está that dizendo these saints are que compensated estes and they are santos celebrated in são heaven. recompensados e são celebrados no céu. They don't possess a Eles não resurrected body. possuem um corpo ressuscitado. They are under the altar. Eles estão debaixo do They are altar. slain because of the word of Eles God and the foram salvation mortos that they pela own. palavra de Deus e pela salvação que eles sustentaram. And yet the Lord treats their souls like Entretanto, o complete Senhor bodies trata that are as spiritual, almas deles that como are corpos tangible, completos, which que means são their souls tangíveis, are honored. significando que as almas deles são honradas. And we saw that they came to E nós Christ vimos que eles vieram para Cristo on God's nos terms. termos de Deus, nos termos de Deus, Not on their own não terms, as you nos see in the seus present próprios church. termos, como você vê na igreja deste tempo presente. They are so passionate and Eles totally são committed Tão apaixonados e totalmente comprometidos to the word of God com a palavra de and the Deus grace of God. e com a graça de We Deus. saw that the kingdom Nós of vimos God, que o reino de Deus, they long that it be established on the eles agenda of God. anseiam que este reino seja estabelecido na terra, a agenda de And Deus. they are celebrated E eles são by celebrados the Lord himself, pelo próprio Senhor, given the grace, que é dando a eles a graça, publicamente, the favor,
um favor. They are given rewards. É dado a eles And they enter recompensa. God's temple straight E away eles inside the temple. entram Wanaingia no katika templo hekalu de la Deus Mungu moja kwa diretamente moja ndani ya dentro do mbingu. And they are templo. teaching this generation that E you eles must estão surrender everything, ensinando including your life, a to be esta born again geração in this que salvation of você tem que Jesus. renunciar wanafundisha tudo, kizazi hiki ya kwamba ni inclusive lazima suas ukaweze vidas, kusalimisha para kila nascer kitu, de novo kuhusisha nesta hata maisha yako salvação de kuokoka Jesus. katika maisha haya. That once you are born again, you Que don't uma have your vez own que life. You você have been nasceu de novo, purchased. You have been você não totally tem mais purchased vida. according to the book Você of foi 1 Corinthians totalmente chapter 6. Ya comprado kwamba punde tu de acordo com o livro de 1 Coríntios capítulo 6. umenunuliwa kwa gharama kulingana na kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6. And they are amazed at the grace E of eles the são salvation of Jesus. maravilhados pela salvação, pela graça da salvação de wa Jesus. neema ya Yesu. How priceless it is. Quão Jinsi ambavyo precioso si ya gharama kabisa. é isto. No. That's the opposite. How priceless it is. Jinsi Quão ambavyo inestimável, de Gharama valor yake inestimável kubwa sana, é haiwezekani. isto. gharama yake É ni um kubwa valor kabisa, que não dá haiwezekani. para They are avaliar. surprised at how treasured it Eles is. são Wameshangazwa surpresos kabisa de jinsi que ilivyo ya quão dhamana. So preciosa their é essa lives essentially salvação. celebrate Então the a vida unpurchasable deles salvation of Jesus. essencialmente Hivyo basi celebra maisha yao a salvação yanasherehekea ile de valor wokovu wa Yesu inestimável uliogharama de kabisa. Jesus. And they are saying E eles estão that dizendo mankind does not deserve que the o salvation of homem grace. Ya não kwamba merece a mwanadamu salvação da graça. hastahili wokovu wa neema. Mankind does not A deserve humanidade the salvation of the grace. Mwanadamu não hastahili merece a wokovu wa salvação neema. da That when it is graça. extended to you, Que quando é estendida a it você, is a privilege é unmeasurable. privilégio kabisa sem isiyoweza mérito, kupimwa. So we are going to take a short break. imerecido. Hivyo tunaenda Então kuchukua nós vamos kipindi fazer um kifupi cha pequeno mapumziko. intervalo. When we come back, we are going E to quando plow nós through the voltarmos, sixth seal. nós vamos Tutakaporudi, passar tutapitia através katika do lakiri ya sexto sita. selo. And you'll see new things there too, E like you've vocês seen on verão this one. Na coisas mtaona mambo mapya novas kabisa lá, kama vile como nós mmeona vimos kwa haya. neste aqui. And then we will E eventually então, enter the great tribulation. Nós vamos eventualmente entrar Kisha na hatimaye grande tutaingia katika tribulação, dhiki no kuu sétimo kwenye lakiri selo. ya saba. The Lord bless you. Que o Bwana Senhor os awabariki. abençoe. Even as you take the short break, Enquanto nós fazemos um pequeno a intervalo, health break, Kipindi intervalo kifupi cha saudável. mapumziko. I would want to continue at the midnight hour eu quero continuar Nilipenda até a kuendelea hadi meia-noite, saa 6 usiku. because we are already flowing. Kwa sababu porque tayari nós já tumemaliza. estamos So we fluindo. can make gains because this message Então, is endless. nós podemos lucrar, porque essa mensagem não tem fim. Now you know. Sasa Agora mwajua vocês sabem On that December 1, que 2015, naquele ya kwamba 1º de katika dezembro de hiyo moja Desemba mwaka 2015, 2015, when I came before the whole quando eu vim diante de toda a terra and stood before the Lord and e before the fiquei Na diante kusimama do mbele za Bwana Senhor na e mbele ya diante da mataifa. terra, and I decreed and pronounced e eu that there's a decretei big e disease pronunciei coming to the earth. que há Na kisha uma nikatangaza grande na enfermidade vindo kuamrisha à kwamba terra, kuna gonjwa kubwa kabisa ambalo linakuja kwenye dunia, That is coming to shake the earth. que está vindo para sacudir a That is terra, coming to strike the earth que with está death. vindo para ferir a terra com morte. And then 4 years later, E my então, words are 4 fulfilled. anos depois, as minhas palavras se cumprem. Now you understand what the Lord is saying in that Agora prophecy vocês to the entendem present day o que o generation. Senhor está dizendo naquela profecia para a geração deste tempo presente. Que, por favor, Believe the gospel. creiam no Evangelho. Receive Jesus. Recebam Jesus. Uphold the grace Sustentem, agarrem a with all graça your life. com toda a sua Because the vida. next dispensation that's at Porque the a door próxima dispensação está na porta. will be unbelievable. Ela está na porta e será You have inacreditável. to be slaughtered. Vocês vão before ter que you ser worship Jesus. You have to be mortos slaughtered to antes de worship adorar Jesus. Jesus. Vocês serão mortos por adorar a Jesus. E ele está The dizendo rapture of the church is near. que o arrebatamento da igreja For está without próximo. holiness, E que sem it santidade, says, ele diz, nobody, ninguém nobody see the Lord. verá o Senhor. Be holy. Então sejam The Messiah is santos. coming. O Messias está vindo. Obrigado, Shalom.